Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8 horas e 37 minutos aqui pela Rádio Stanil Santos, pela Rede Max Casting para todo o planeta, começando mais uma edição do nosso Ponto a Ponto, hein? Hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, véspera de um feriado estadual, né? Um feriado aqui para o estado de São Paulo, você que está nos outros estados, infelizmente não vai dar para aproveitar no todo, né? Mas aqueles que estão aqui no estado de São Paulo vão curtir e vão aproveitar este feriado, mesmo com tempo ruim, até porque devemos pensar em viver com alegria, independentemente das intempéries. Mas hoje, Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador Científico. Nós que não investimos tanto nessa pesquisa técnica e científica, precisamos ver mais, né? Como americanos, canadenses, portugueses, alemães, israelenses, quem sabe cheguemos lá um dia, né? Mas se você que é pesquisador, você que lida com ciência, nosso parabéns para você. Bom dia, nós estamos pelo nosso site radiostanilsantos.com, também pelo nosso app para Android e para o iOS, e você nos acompanha a partir de agora também pelo Facebook ao vivo, daqui a pouquinho já também na íntegra no YouTube e nas maiores plataformas de rádio do mundo. Se você quer nos ouvir, é só acessar radiosnet.com, Rádios Tudo, radios.com.br, lá estamos ao lado das maiores emissoras de rádio do Brasil e de todo o planeta. No patrocínio de Muniz Logística, soluções em comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, a sua melhor vistoria, Enge Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença, Enge Life, consultora incorporadora do grupo Enge Plus, que traz aí o conceito Smart para você, você que quer morar em Santos ou quer investir o seu dinheiro comprando um imóvel, moeda forte e sólida. A gente vai com o nosso bom dia para a Virgínia. Virgínia, bom dia. Bom dia. Peço a sua gentileza que já passa o nosso WhatsApp, como o nosso querido Antônio Sanches do Guarujá, dizendo que o Guarujá em Pitangueiras, frio, chuva, mar revolto, mas segundo ele, para tomar aquele cafezinho, está muito bom, ele manda bom dia aqui. Bom dia, Antônio, bom dia a você, a sua esposa, a dona Miriam, e também o Roberto, né? Está aí na padaria, como você diz, a lanchonete, para tomar aquele café. Bom dia, obrigado pelo carinho e pela atenção de todos os dias. Diga o nosso WhatsApp, Virginia, por favor. 13998058709, repetindo, 13998058709. Cresce o número de brasileiros que investem com foco em garantir a casa própria, mas então somente não a casa própria, né? Além do sonho da casa própria, investir em imóveis na planta. Passou de ser um sonho a uma oportunidade de valorizar o quê? O seu dinheiro. Para você morar, para você investir, para você locar, você ganha 2 vezes nisso. Bom dia, meu querido Alexandre Soares, sócio-diretor da Enge Life, consultora incorporadora. O sonho da casa própria, ele se mantém e se manterá, mas o fato de você poder investir nesse sonho ainda é melhor. Bom dia, obrigado pela presença na segunda-feira aqui no Ponto a Ponto. Bom dia, Edu, bom dia, Virgínia, bom dia a todos os ouvintes. A moradia, ela é uma necessidade, né? Então, ela nunca vai parar de ter demanda, né? O mercado vai mudando na escolha das plantas, dos conceitos, né? Mas é sempre uma demanda que vai ser recorrente, isso inevitável. E nessa abertura do programa, dizendo para você, a gente vai falar muito aqui, inclusive com especialistas, que a gente possa dizer o bom do investimento, né? Olha, acabou de chegar aqui nessa abertura do programa nosso querido Ailton Cláudio Ribeiro, bom dia. E nós vamos falar muito sobre isso também, a tua oportunidade de investir e comprar o seu imóvel também, né? Bom, uma informação saindo aqui do nosso Brasil é que Kamala Harris, né, está ganhando força nos bastidores dos Estados Unidos para, quem sabe aquela coisa de futebol ou esporte, substituto, para ser a substituta de Joe Biden. Será? Será que a Kamala Harris terá esse potencial para que convença os americanos? Comentou-se na Michelle Obama, mas esfriou, do mesmo jeito que apareceu, sumiu. Mas o que está bastante movimentado também é o nosso bastidor político nacional. Na semana passada, o ex-presidente Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal por uma série de coisas que nós comentamos aqui na sexta-feira. Ontem, em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, houve lá uma visita extraoficial, não foi oficial, do Milei, né, o presidente argentino, que causou um mal-estar no país, até porque quando você vem a um país
ao emprego da Força Aérea daquele país que você vai visitar e da sua aeronave, né? E houve um pedido meio que estranho para as autoridades brasileiras para permitir o voo dessa aeronave com certa segurança no Brasil, que foi concedido, mas causou um certo mal-estar. Meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, advogado, consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal, agora jubilado, é isso? Isso, jubilado, como diriam os espanhóis. Bom dia. Obrigado. Tudo bem? Alexandre Suaide. Alexandre Suaide, eu vi da nossa... O Alexandre Suaide, que é um dos dirigentes, né, ele e o Diogo, eles têm uma visão bastante diferente para o mercado imobiliário, com grandes novidades que vão passar hoje aqui. Quem não comprou, calma que vai ter a chance de investir em imóvel na cidade. Então, Edu, bom dia, Alexandre, bom dia, Virgínia, bom dia aos nossos internautas. Hoje nós vamos ter uma segunda-feira de chuva, né? Com cara de inverno agora, definitivamente. E é isso aí. Mas voltando às duas últimas notícias que você nos passou aí da Câmara Harris, né? Nos Estados Unidos, o vice-presidente acumula também a presidência do Senado. Exato. Mas eu acho que, não sei... Eu não vejo a Kamala Harris com essa força. Né? Ela, em 4 anos aí de gestão Biden, ela praticamente sumiu, né? Ela submergiu. Exato. Ela não foi tão ativa como Biden foi para o Obama, por exemplo. Exato. Então, eu acho que agora colocar o nome dela lá como virtual candidata é bem complicado. Eu acho mesmo entre as lideranças do Partido Democrata. E a questão do Milei, né? O Milei não tocou no nome do atual presidente Lula, mas falou em socialismo, comunismo. Fez as críticas dele. Fez as críticas naturais dele, né? E Me parece que a Argentina realmente vive um grande momento, a economia está ótima, investimentos, não tem nenhum problema, né? A página 2 que precisa virar, né? A questão da social. Eles baixaram a inflação, mas o poder aquisitivo da população, do modo geral, o empobrecimento da população é um negócio enorme, né? A população argentina hoje, mais de 40%, 50% da população argentina hoje vive ali, ó, da linha de pobreza. Não, e teve pior ainda. Depois tem uma pro Alexandre responder, mas, Virginia, ouça essa. Um senador argentino gerou até revolta dos seus companheiros, né, de Senado na Argentina, que uma boa ideia seria as famílias mais pobres da Argentina venderem os seus filhos. Você chegou a ver isso? Eu acho que não me falta mais nada, né? São aquelas ideias assim, ridículas, né, que a gente sabe, nem leva em consideração. Porque sabe que isso daí é uma coisa de uma desumanidade a toda a prova e, pelo amor de Deus, vai resolver o problema. A Argentina vai se tornar doadora de pessoas. Teve uma pergunta, Alexandre, foi feita por Milei numa passagem dele por um jornalista local lá de Santa Catarina. Achei até interessante. Ele perguntou, não foi atendido, foi até empurrado. Isso é lamentável, né? Eu acho que isso não deve partir de governo nenhum, seja no Brasil, seja fora. Se é uma pergunta com educação, né? Foi dito o seguinte, né, que a Argentina está num momento tão difícil, o mercado imobiliário argentino está parado, e como o presidente via, né, com o número de argentinos investir em imóveis em Balneário Camboriú, em Florianópolis, e não investir na Argentina. Ele sorriu, falou lá um palavrão e não respondeu. Ô, Alexandre, essa é uma tendência não de hoje. O argentino gosta do litoral brasileiro, não fica tão distante assim, Balneário Camboriú, a grande ilha de Florianópolis. Para nós brasileiros é bom? É bom que os irmãos venham, né, para passear. Mas o que prova que, nesse sentido, a gente está à frente da Argentina, que já foi a economia a maior da América Latina, uma das 5 maiores economias do mundo, mas, nesse quesito, o Brasil está bem à frente da Argentina, quando a gente fala até em mercado imobiliário. Não, perfeito, Edu. Na verdade, a Argentina ela já está há um bom tempo passando por um momento difícil, né? Não é agora que aconteceu o caos, né? Então, é uma colheita de anos de governo que não conseguiu implementar, né, modelos de negócios sustentáveis, né? O Brasil, em contrapartida, como você bem falou, em Balneário Camboriú, a gente vê muito investimento, tanto de argentinos quanto de uruguaios, né? Você vai lá, você vê bastante isso, né? E como é no Brasil, é em todo lugar do mundo. A economia, ela é que move um país, né? Sim. Até porque é geração de emprego na veia, né? Exato. Então, isso faz a economia, de uma maneira geral, ela acabar virando. Então, assim, para nós, brasileiros, quanto mais investimentos, melhor. Se bem que, recentemente, eu tive já um gancho, né, no Rio de Janeiro, e conversando lá,
diz que já faz um bom tempo, né, que o americano não tem mais investido no Rio como antigamente. Justo. E está abrindo mercado para argentinos, Exato. uruguaios, que estão investindo também fortemente no Rio de Janeiro, né? Então, assim, você vê que o Rio também é uma cidade complicada, né? E aí o americano, né, o que tem a visão de primeiro mundo, também já começa a tirar um pouco o corpo fora desse tipo de investimento. E aí também começa a olhar um pouco para Balneário Camboriú, né, que hoje é a bola da vez aí do mercado, né? A região toda, né, Alexandre, se a gente pegar isso que você colocou, abordou, o Ailton vai comentar depois, o americano ele é frio com os números, ele quer que os números se entendam e eles apareçam nisso, né? E quando você fala em fundos de investimento norte-americanos, eles levam em consideração também o que aquele estado, aquele município vai produzir, a legislação, a insegurança jurídica. Então, isso. Agora, quando você fala em investimentos no sul do país, se a gente usar a bola da vez Balneário Camboriú, está correto. A gente pode acrescentar ainda Itapema, outras, Sul, né? O sul. Exato, outras cidades da região que vão crescendo, o número de construção. Eu até outro dia eu li um artigo da indústria da construção, do material de construção, né? Que algumas empresas estão até destinando fábricas para aquela região para potencializar a entrega, né? E aí os chineses também de olho, viu, Ailton? Porque chinês é o seguinte, ó, você compra um porcelanato meu aqui, eu mando um navio aí para o Brasil, cheio de porcelanato, eles carregam só de porcelanato. Aí tem um amigo meu que fala assim, pô, um navio na funda, que porcelanato é pesado. que não entende de navegação. Bom, posso falar uma coisa para você? Se deixar da mão dos chineses, eles trazem o prédio inteiro. Eles estão fazendo cidade. Você pega a China, você pega Guangzhou, várias cidades que eram, perdão a palavra, que chinês, a gente vai para o mundo inteiro com o maior respeito, mas eram verdadeiras favelas, né? Eles estão derrubando tudo e construindo prédios novos, moradias bonitas, né? Com infraestrutura de viário, iluminação, ajardinamento, tudo isso. Então, quer dizer, o que você falou, até tem uma brincadeira aqui, o Ailton, o nosso Wellington Moura lá de Itajaí, ele está me provocando no bom sentido, né? Claro. Ele fez uma aposta para mim, eu acho que eu vou perder. Você sabe qual é? Se for futebol... Não. Na semana passada nós trouxemos aqui o presidente Fontes da Praticagem, né? Certo. O prático mais antigo do mundo em atividade, participou com a gente ao vivo aqui. O Wellington já me provocou e provocou todo mundo, ele, o Muniz. Teremos um túnel ligando Itajaí a Navegantes. Essa daí... Com projeto aprovado, com dinheiro do Banco Mundial aprovado e com recursos do Estado aprovados. É quase o mesmo tamanho que o nosso. O deles é 700 e poucos metros, o nosso é um pouquinho mais só. É, quase a mesma coisa. Se entregar na mão de chinês, Elton, constrói em quantos dias? Eu acho que em meses. Um ano, 2. Eles vão perguntar, vocês querem como? É verdade. Qual é o modelo que vocês querem? Ainda demos umas obrinhas aí de... A gente dá de graça a infraestrutura dos dois lados. Exatamente. Mas sai antes do nosso túnel aqui da Baixada. Então, quer dizer, essa aposta, Alexandre, eu acho que eu vou perder, né? Olha, Edu, infelizmente, eu acho que você vai perder. Eu falei para ele brincando, sai o nosso primeiro aqui de Santos Guarujá, mas eu fiquei pensando bem. E outra, hein? Olha o olhar, não desmerecer. Nós tivemos na sexta-feira aqui uma movimentação intensa, a gente tem que ir para o intervalo, mas só para que você que está de fora aqui, mandar um abraço para o Luiz Plácido. O Luiz Plácido mandando muitas fotos, está lá em Portugal, em Coimbra, né? Trabalhando bastante com turismo, com o seu programa Destino Portugal. Luiz, faz o programa Destino Brasil, porque tem um monte de brasileiro querendo vir aqui para o Brasil, né? Para acompanhar o nosso país nesse momento. Mas, lembrando também, né, que quando a gente fala em investimentos, lá no Sul, os dois irmãos lá, o Joesley, né, do grupo JBL, eles adquiriram agora toda a operação do Porto de Itajaí, que estava praticamente parada 1 ano e meio por conta de um outro cidadão, outro grupo que acabou aprontando lá, deixou a economia da cidade difícil de Itajaí, própria Navegantes, que tem uma similaridade, né, Alexandre e Ailton, muito parecido com aqui, Santos Guarujá, né? Itajaí, Navegantes, mas eles assumiram com um potencial de investimento gigantesco e dizem que vão transformar aquele porto dos mais operacionais e rentáveis do Brasil. E aí, a gente percebeu, o Alexandre deve ter muita ciência disso, deve viajar bastante, acompanha, no segmento, que daqui a pouco a gente vai comentar também, quando a gente fala em emprego, manutenção e crescimento de emprego, nos últimos 10 anos, esse é o melhor patamar do desemprego. Nós giramos aí em torno de... mais baixo, né? São mais baixos, 7,1%. Tá? Mas quem foi responsável? Primeiramente, construção civil. Tá? Lembra-se que pandemia, fique em casa.
As construtoras não ficaram em casa, elas prepararam a sua casa, né? Prepararam imóveis. Perfeito. Depois a construção civil, o comércio e depois os serviços. Juntar esses 3 setores é que aqueceram os empregos e mantiveram um índice bom aqui. Quando a gente fala em construção civil, Alexandre, além de olhar em termos de moeda forte para investimento, porque o sujeito fala assim, vou investir em cavalo? Até pode, mas cavalo é um animal, você não sabe, pode mais adoecer. Vou investir em carro? Quem diz que carro é investimento? É uma coisa que você Depreciação, né? exato. Só que é da Fórmula 1. A não ser que seja aquele Bugatti que andou desfilando em São Paulo de 50 milhões. O carro é um desejo, né? Exato. É uma satisfação de um desejo. É verdade. Teve amigo meu que falou assim, Edu, foi até um abraço para o Haroldo, ele falou, Edu, melhor do que ter uma Bugatti daquela é ter um amigo que tem. Porque aí você dá uma voltinha com ele, fica ali do lado, aprecia, enjoa dela. Não cabe na minha garagem. Ô Alexandre, essa questão da construção civil se manter num ótimo patamar, manter empregos, mas também, além de manter empregos, é uma realização, é um sonho. E a gente tem essa junção do sonho com o investimento. A nossa região não foge dessa regra. Claro que o mercado do Rio Grande do Sul, principalmente de Santa Catarina, ele é focado muito em investimento para aqueles que querem um apartamento de alto padrão. Exato. Isso em Camboriú. Mas não afastando, e aí eu fui dar uma estudada nesse final de semana, se a gente pegar São José, Palhoça, mesmo Itapema, aquelas cidades ali do cinturão litorâneo, né? Tem muita construtora pequena, média, surgindo lá. São verdadeiros bairros inteiros que estão surgindo, né? Coisa que a gente não tem espaço para acontecer aqui, né? O que prova que o Sul, principalmente Santa Catarina, vão num crescimento e pode ser o exemplo para outras áreas do país. Perfeito, Edu. Bom, como você pontuou em relação do emprego, né, e a gente falou agora há pouco, a construção civil ela é o termômetro de um país. Né? Então, quando a gente vê muito canteiro de obra, isso quer dizer que tem muito emprego. Exato. Né? E, assim, depende do momento da obra, a gente tem 150, 200 colaboradores ali. Né? Olha e aí, só. se você levar isso para uma família como um todo, Multiplica uma por obra 4, ali né? multiplicada, você tem ali 1.000 pessoas, 1.200 pessoas ali mais ou menos que você Exato. acaba de alguma forma favorecendo também. Então a gente sabe dessa responsabilidade também, né? E ela aquece internamente a obra como externamente. Porque, por exemplo, você lá está na construção, aí depois você vai para a parte lá de vários materiais que podem ser o acabamento, vai esquadrias, você movimenta outra cadeia produtiva. Exato. Fechamento de sacadas A gente está em falando vidro. direto, né? Exato, Indireto, direto. aí o número aumenta porque exponencialmente. Que Exato. tem o comércio ali daquela região, as Todos, pessoas que estão sim. trabalhando ali vão consumir, Exato. usam o seu salário, né? E deixar bem claro, não estou aqui falando, não estou atacando ninguém individualmente, não serve para ninguém individualmente, isso eu estou falando no Brasil como um todo. Muitas vezes, muitos gestores públicos dizem, não, que a minha cidade está mais bonita, né? Aí você para olhar a cidade, aquela rua era horrível. Ela ficou bonita porque ganhou novos edifícios, novas casas, chamou comércios novos. Então, a construção, né, Alexandre, transformou aquela rua ou aquele bairro. Então, o mérito, principalmente, é de quem acreditou e investiu. Perfeito. A gente tem um lançamento na João Alfredo, no Conselho João Alfredo, Piazza Turino, né? São 199 unidades, a gente já tem mais de 140 unidades vendidas. Olha só. 30 e poucos % de obra executada, então a gente acredita que até o final do ano a gente já não tenha mais unidades, né? E provável. Ela entra no conceito Smart, né, que é uma linha que a Engelife segue, né, que são plantas inteligentes com todas as necessidades básicas supridas, e a gente tem supridas ali, né, a 50 metros, um raio de 50 metros, 100 metros, e a gente tem a convicção de que o empreendimento ali vai gerar novos negócios, né? O Ailton mesmo disse, novos supermercados, novas escolas, novas academias. Com certeza. Porque vai precisar atender ali, só o meu empreendimento são 199 unidades. Né? E a gente já consegue observar que pela região ali já tem movimentações, né, de novos empreendimentos. Então, isso vai acabar fomentando muito ali a área. Né? Se você imaginar, a gente vai para o intervalo, mas boa lembrança do Alexandre, né, Ailton? Se a gente imaginar aqui no local onde está subindo o Piazza Turino, que eu vou mostrar para você, tem na tela aqui todos os dias com a gente, mas você imagina que ele tinha 1, 2, 3 famílias ocupando aquela área, hoje você terá, no final da obra, 199. Vamos multiplicar isso por 4, pelo menos. Isso vai dar um movimento do comércio da região enorme, né? E muitas vezes as pessoas investem e até são de fora da cidade, o que trazem
um potencial muito forte em relação a isso para você também. Mas eu vou um rápido intervalo, lembrando, né, já que nós falamos em construção civil, nós temos aqui 2 parceiros, que é a Enge Plus, que tem o Mykonos, fizemos uma visita lá. Eu até classifiquei para o nosso querido Roberto Barroso como visita técnica, aprendi muito, né? Que construção, que prédio bacana, que residencial de primeira linha, até porque, só para começar o diferencial, quando você entra na garagem, né, no estacionamento do residencial, o piso é frio, piso frio, revestido, né? Normalmente você vai para é um piso concreto, é a alvenaria tradicional, às vezes dá uma pintadinha para dar uma melhorada. Não é que não fique bom também, mas é toda uma obra visando um bom atendimento para você morar. Então, restam 7 unidades. 7 unidades. Corra, acesse engeplus.com/Mykonos e faça um grande negócio. Agora, se você fala assim, pô, Edu, o Mykonos é lindo, passei lá, inclusive, sou de fora de Santos, passei no Natal, no Novo, parecia uma árvore de Natal de tão lindo que estava, né? Maravilhoso a iluminação em LED. Falei para o Barroso, olha, deu gosto de passar ali, dá vontade de ficar passando a noite e dia ali, né? Muito bonito, principalmente à noite, né? Mas tem o Malta, a Ilha de Malta, no canal 5, na Almirante Cóclea 32. Quando você fala assim, Edu, como é que eu faço para ter mais informações? Acesse engeplus.com/Mykonos ou /Malta, você vai ter informações. Olha que lindo residencial, também próximo de tudo, você vai ter a qualidade da Enge Plus. Teve agora o último lançamento que nós fizemos aqui também, que é o Bali, né? O Bali já vem com outro diferencial. Além de tudo, toda a área de lazer que o Mykonos e o Malta tem, você terá isso ainda fazenda solar, fechaduras eletrônicas, depósito individual, 2 e 3 vagas de garagem. Saiu um estudo outro dia que Santos é a cidade mais verticalizada do Brasil e é a cidade que mais tem carros por número de moradores. Então, o sujeito, ele compra o carro, ele compra o apartamento e fala assim, caramba, será que vai ter vaga no meu prédio, no meu carro? É uma preocupação. Pense nisso, na hora de comprar. A Enge Plus está aí ao seu lado, tem aqui na Prost de Souza, aquela ruazinha charmosa que eu mostrei para você e falei a respeito, acesse engeplus.com/Bali. Agora, o Alexandre falou do Piazza Torino. Piazza Torino é esse aqui, ó. Esse que a gente tem no vídeo também, com 13 espaços de lazer e conveniência, aquela piscina com raio de 25 metros, co-work, pet place, pista de Cooper, uma área de lazer com aqueles quiosques todos. Ô, Alexandre, não deixa a desejar. Claro que tem os empreendimentos na cidade, tops, mas para quem fala assim, ó, eu não tenho hoje um valor para investir num apartamento desse, mas eu tenho algo em torno de 500 mil, consigo 500 mil, e fala assim, mas não vou comprar nada em Santos, novo 500 mil. Calma. O Piazza está te esperando. Está te esperando. E ó que tem poucas unidades, né? Então corra. Exato. Então corra. E esse conceito smart que a gente tem até no vídeo, só para que as pessoas tenham ideia, tem essas plantas que eu costumo chamar de inteligentes, que eu fiquei surpreso, viu, Alexandre? Como elas não parecem, elas parecem superior em metragem ao que tem pela disposição, pela maneira como foram concebidas. Perfeito, Edu. Quando a gente usa o conceito smart, né, a gente trabalha com plantas inteligentes, Isso. é otimizar os espaços, né? Exato. Então, todo projeto que a gente faz, de fato, a gente senta junto com o arquiteto e pensa de fato na planta, né? A gente idealiza ela num formato como se a gente fosse morar. Exato. Então, a gente tenta sempre trazer o melhor possível para aquela planta, né? E é um empreendimento, como você bem pontuou, com 13 itens de lazer, né? Com o ticket, que é o Piazza, que hoje a gente está de 360 até 590 mil, acredito que é muito difícil, pela região, ter um empreendimento que tem tudo isso de área de conveniência, né? De você ter piscina, salão de festas, coworking. Vocês fizeram uma boa provocação ao mercado imobiliário, que a qualidade do empreendimento vai dar uma vista para aquele local muito boa, o que vai chamar a atenção de outros construtores, falar assim, ó, eu tenho que construir daqui para cima, daqui para baixo eu estou roubado. A gente vai entregar todos os apartamentos com piso, né? Não só nas extremidades frias, como é comum pela cidade, não? A gente vai entregar... Uma belíssima entrada já do residencial. Exato, todo revestido, prédio, enfim. Detalhes. As áreas comuns mobiliadas a gente vai entregar. Isso é importante para o morador que está adquirindo, o condomínio dele fica mais barato. Porque quando eu entrego só o espaço, os condôminos têm que mobiliar. Sim, né? certeza. Quando a gente já faz essa parte... Isso é uma visão que o investidor ou o morador ele tem que ter essa visão mais micro, né? Do que ele está comprando, o que está sendo entregue. Isso é muito importante. E assim, por exemplo, tem muita gente que fala assim, pô, Edu, fui morar num apartamento em tal cidade, de tal construtora, não vou cometer a falta de ética de falar aqui,
Mas, caramba, meu marido ficou todo empolgado. Mudamos, montamos lá o apartamento, né? Colocamos o piso, que não tinha o piso frio, colocamos o piso frio, fizemos o planejado. Aí meu marido falou, agora sim, agora eu estou num condomínio bom e vou fazer a minha academia. Quando ele chegou na academia, só tinha a porta escrito academia. Não tinha nada dentro. E aí os condôminos têm que se reunir Exato. e fazer o investimento. No Piazza Torino, não é necessário. Mudou no mesmo dia pode descer. Vai estar lá, Tá pode pronto. treinar, tá pronto. Legal, bacana. Acabou a moleza, viu, Virginia? Para falar assim para a esposa, segunda eu começo, aí ela vai com você lá. Pronto, é só começar. Então tá aí a dica para você. Acesse, né? Engie Plus Consultora Incorporadora. Engelife Construtora.com.br. Isso, Engelife Consultora Incorporadora. Se você estiver em Santos, dá uma ligada. Você pode ligar, não é, Alexandre? Também pode fazer um contato, porque muita gente, às vezes, já tem feriado aí. Você pode entrar em contato com a Engelife Construtora. Você pode entrar em contato e já, quem sabe, faz a sua proposta para adquirir uma das suas unidades. O Alexandre disse que resta um pouquinho mais de 30. Não, na verdade são 199 unidades, a gente tem mais de 140 unidades vendidas. Tem em torno de 60. 60 por aí, então. Isso. E aí, me ajuda aí, Alexandre. Você tem de todas as metragens à disposição ainda? Ainda sim, são 3 tipologias, né? Um dormitório com 38 metros, 2 dormitórios com 57 metros e uma suíte, e 2 dormitórios com 67 metros É isso aí. e uma suíte. Né? Tem pouco mais aí. O prédio ele vendeu muito equilibrado, né? A gente tem as 3 tipologias, não tem nenhuma que vendeu muito mais do que a outra. Está né? bem equilibrado, então. Está bem equilibrado. Então, a gente tem 18 unidades de uma, 22, 23 unidades de outra, 20 de outra. E o prédio, assim, a gente tem andares altos ainda disponíveis, poucos andares baixos também, então ficou bem equilibrado. Para quem queira tirar mais dúvidas, né, o nosso plantão de vendas está no local de segunda a segunda, né? E tem o nosso WhatsApp, para quem quiser entrar em contato direto com a nossa equipe, 13 991519431. Deixa eu só anotar aqui, então o pessoal depois pede. Então é 13 9151 9151 9431. 9431. Esse é o da Engelife, gente, para você ligar. Vem feriado aí, tem gente que vai emendar. Tem muita gente aí que falou, vou emendar, vou conseguir ficar. Já veio no final de semana, sábado, domingo, e vai ficar segunda, terça-feira só retorno. Então dá para você, de repente, entrar em contato, fazer um ótimo negócio e adquirir uma das unidades aí com a Engelife, né? A caçulinha do Grupo Engie Plus, que tem essa visão e que daqui a pouco o Alexandre vai falar que esse é um grande momento para você, mas os outros virão também. Então, de repente, você está se programando para, ano que vem eu não consigo comprar, mas ano que vem, então tem grandes possibilidades. Eu vou um rapidíssimo intervalo em nome de Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, na Comendador Martins 191, também destacando, né, a M Rocha Contabilidade. Acesse mrochacontabilidade.com.br. Vai pintar, pinte com tintas distintas, lojas em São Vicente, em Santos, Santos Senador Feijó. Você encontra aquele único equipamento na região que tem qualquer cor do seu carro, não importa o ano, o modelo, eles produzem a cor do seu carro. Também Mecânica Oleomar há 55 anos, cuidando da mecânica, da ética e do câmbio do seu carro, seja automático ou manual. E também Escola Santista de Astrologia do competente Jorge da Márcia Bernardo. Virginia, vamos a um rápido intervalo e voltamos já com muitas informações, né? E lembrando que você pode participar, como o Carlos Eduardo, meu xará, está lá em Campinas, né? Falou, ufa, o Santos voltou a vencer e voltou depois de vencer, mas não convenceu, mas venceu, que já é importante, né? E ele quer saber se nós vamos ter novidades em relação... Mais para frente a gente vai produzir o nosso programa de esporte, a gente vai comentar mais as novidades, mas já deu um alívio. Ele perguntou se eu gostei da seleção brasileira. Não dá para gostar, né? Não dá para gostar e está muito claro, muito evidente, algo que eu venho falando há muito tempo, com todo respeito aos técnicos brasileiros. O Dorival Júnior é um bom cara, trabalhamos juntos, trabalhei no Santos com o Dorival, mas está na hora do Brasil abrir as portas para um grande técnico internacional, que traga uma visão, uma filosofia diferente e outra, né? Nós temos muito jogador, muito, sabe, o cara perdeu, embarca no avião, se bem que nesse caso ele embarcou dos Estados Unidos, volta para o seu ponto, mas não volta para o Brasil, né? Não volta para o Brasil. Não é, Alexandre? Concordo, Edu. A gente vê aí o Palmeiras como exemplo, né? Exato. Trouxe o Abel, uma outra visão. Palmeiras tem um time com bons jogadores, mas revela agora como o técnico ali é o diferencial daquele Palmeiras. Levando o gancho daí da seleção, além do técnico, eu acho que o brasileiro
como um todo, tem que ter um pouco mais de carinho também com o Neymar, né? Eu acho que ficou nítido que a seleção com ele eu um até formato concordo com você. sem, Só um está outro faltando também formato. o Neymar entender o seu tamanho. Parece que ele perdeu isso. Porque ele deixou de jogar futebol, optou por outras coisas. Pegou até mal. Eu soube que até teve um certo mal-estar entre ele e o próprio pai, né? Que o pai falou, pô, você me posta o negócio, você ganhou no pôquer, sendo que você é um atleta. Lá, os sheiks também não gostaram muito disso, mas você tem razão. Eu acho que se ele tivesse... Qualidade técnica, né? A gente, hoje, eu não vejo no Brasil ainda ninguém próximo de qualidade técnica. Lógico, tem que estar focado como qualquer, Que me parece, como qualquer né? profissão, né? Se você não estiver focado, as Isso. coisas não fluem. E me parece que, já que você falou no Neymar, eu até concordo com o Neymar. Vi o Neymar nascer futebol no Santos, eu cobri o Santos. Vi o Neymar chegar magrinho, né? Estevão, É o Estevão, que o Neymar falou, e o Neymar, nisso o Neymar tem razão. excelente revelação. Eu acho que até o esse momento. moleque realmente é um diferencial. O próprio Romário manifestou, dizendo que Sim. o Endrick é muito bom, ele falou, o Endrick é muito bom, mas esse Estevão, os gols que esse moleque está fazendo, Aquele e o da rua, Neymar, né, semana. e o Neymar, não, foram 2 só essa semana, né? E o Neymar falou, a pegada dele, a maneira como ele joga. É o futebol brasileiro raiz, né? É isso aquele aí, jogador que isso. balança, que tem um improviso, Exato. que está em falta hoje, né? Ele veio. Você O pode- Endrick, como você bom pontuou, é um excelente jogador, né? Um cara forte. Mas isso. o Estevão, ele mostra que ele tem aquele diferencial, aquela pitada do futebol Que o brasileiro. Neymar fazia. Exato. Onde não tinha espaço, achava, Exato. uma jogada surgia e o Estevão segue essa linha. Então, acho que o próprio Neymar acenou, falou, ó, tem esse bom, mas esse menino Estevão é fora da caixa. Esse menino vai vingar, já vingou, né? Na verdade, já vingou. E aquilo que o Alexandre falou, né, Ailton? O olhar do treinador. Com certeza. O Palmeiras hoje, você percebe que, hoje não, desde que o Abel chegou, o número, inclusive, o João Paulo Sampaio, que é o coordenador da base, o Palmeiras vai vendendo, eles podem vender que nós temos peças de reposição. Os outros clubes perderam isso. Eu até vou fazer acrescentar, aproveitando o gancho que vocês deram aí, que foi, para mim, excelente, né? Eu acho que o problema está do outro lado, está na base. O futebol brasileiro, ele passa por uma desorganização tão grande Concordo. que dificilmente você vai conseguir atrair, a CBF vai conseguir atrair um técnico de primeira linha. Exato, concordo também. No nível do Ancelotti, do Kropp, do Guardiola. Guardiola, vai. Pegar esses exemplos aí. E o Abel foi consultado já, e você sabe que ele disse muito obrigado, mas ele não aceitou. Porque justamente que ele sabe, não há estrutura nenhuma para isso. Então, você vê, o Abel está no Palmeiras, mas graças a uma gestão Leila. Porque se é outro dirigente mais, digamos, a lá Corinthians ou a lá as gestões passadas do Você Santos, veja que sábado teria o ficado- Flamengo disse que ia fazer acordo com a Leila, né? O Flamengo estava brigado com ela, o Flamengo aceita receber o Dudu para liberar o Gabigol. O nível de profissionalismo, que aí tem que parabenizar a Leila, né, e todo o time, e aí o Palmeiras como um todo, atingiu, na minha visão, é um nível Europa. É isso é o nível Nível Europa, europeu. Muito bem planejado, é tudo vindo desde a base. Mas aí é que está o negócio. A base do Palmeiras é ótima, mas se nós pegarmos o Palmeiras, ele padece. Aliás, o futebol brasileiro padece de um defeito defeito que eu digo de concepção de jogo ultrapassada. Os times brasileiros, eles jogam basicamente com 2 cabeças de área Sim. e nenhum armador. É. A seleção brasileira, se nós pegarmos hoje, que a seleção Não tem, brasileira né? é o funil. Não. Metade do time é disfuncional. É. Porque você tem o meio-campo com 3, Paquetá, Bruno Guimarães e o João Gomes, que eles não são armadores, eles mal e mal são cabeças de área, daqueles medianos. Se você pegar o Pituca e o Schmidt do Santos e colocar lá, eles vão jogar melhor que esses 3. Porque eles são especialistas nisso. Esses 3 não são. Eles são aquilo que se chama de volante. Aquela categoria intermediária que não arma, nem defende bem, não marca bem, não faz nada. Fica ali no meio, mas não Não resolve tem a nada. transição, né, meio-ataque. Não bola- faz. Por exemplo, que vou pegar o Kroos faz, o Kanté faz, que é ir e voltar. Mas- Ele vai para ajudar a armar, para pegar uma bola no meio e chutar, mas eu acho que volta tem para tanta fechar. razão, Ailton, que me parece que você tem razão,
que eu acho que, como disse o Alexandre, o próprio Abel percebeu, o Abel trouxe o Rômulo do Novo Horizontino, que faz essa função, ele acabou com Mas o aí jogo na que Vila tá o Belmiro. negócio, mas aí que tá o negócio. É que ele se contundiu. Não, mas aí que estou falando para você, formar esse jogador na base. Exato. Você vê que qual o time que forma hoje esse tipo de jogador? Nenhum deles. Olha, Edu, levando o gancho aqui, eu joguei bola há muito tempo, cheguei a ser profissional também, joguei na Matonense, enfim. Na minha época de base, antes de começar o treino, a gente ficava com uma bolinha de tênis, Sim. 10, 15 minutos. Você está me lembrando de Tele Santana. Tele, a gente ficava o Cilinho jogava fazia pra isso. cima, domínio. Hoje em dia a gente não vê isso. Hoje em dia o futebol brasileiro ele está formando o jogador com uma linha europeu, cara forte. O europeu de segunda linha. Segunda linha, ele quer um cara forte. Né? Hoje meu filho tá vindo na linha, né, de treinar também. A gente vê muitos times que o menino toca na bola, o treinador já tá, toca a bola, toca. Cara, deixa o menino ir pro improviso, que é o caso do Esteu. O futebol brasileiro conseguiu ser pentacampeão nisso, na arte, no improviso. E você viu que o Abel falou, isso que ele faz, eu não ensinei, eu não treino. É isso isso. é dele, é dele. Só que aí que eu disse o Ailton, né? A gente está até fugindo um pouco do foco aqui, mas é importante que várias pessoas se manifestaram tristes com a seleção brasileira no sábado, mas isso vai ser a permanência se não mudarmos a visão do futebol brasileiro. Temos que mudar toda a estrutura do futebol brasileiro. E né? só para completar, só para, talvez, não sei se pode tomar muito tempo do programa aqui, as laterais, outro problema. Nós temos laterais que não apoiam, o Danilo praticamente é o terceiro zagueiro, que ele não, já no tempo do Santos ele nunca apoiou. Que Ou ele joga como zagueiro ou como um falso volante. Na verdade, hoje ele é um terceiro zagueiro, que ele não apoia, ele fica lá plantado, na lateral. Porque ou você tem dois em linha ou três, ou você tem dois e um na frente. Mas ele fica mais ali como terceiro em linha, agora, né, com os demais. Agora. E a outra lateral, você não tem. O Arana, eu botava fé nele, mas ele tá fraco. Tá. O Wendel também não O Arana vai, esquece que tem que voltar. o Wendel também não tem condições. Quer dizer, você pega três no meio e dois laterais. Não dá, né? Não, você pega três no meio e os dois laterais, você já tem metade do time aí que não tá. O Ailton, eu não sabia, ele jogou bola. Então, se ele jogou bola, ele sabe que eu vou falar. Eu cobri futebol quase. Nossa, eu comecei muito moleque, quase 30 anos de futebol como repórter, comentarista, narrador, encerrei. Parei de fazer futebol no Santos, que é esses anos no Santos, narrando, indo com os jogadores. Ô, Alexandre, para a gente tomar aquele café com muito açúcar, porque vai ter gente que vai ficar brava. Quando o time faz uma roda para cobrança de pênalti e deixa o treinador fora, com o dedinho tentando falar e não consegue, e outra, você vê cenas que o Dorival faz o gesto para avisar o jogador não está olhando para ele. E aí, veja que o Alexandre pode não ter seguido carreira, depois ele vai dizer o porquê, né? Mas foi profissional. Você percebe treinadores, falou Klopp, falando de vários, né? Vários treinadores, quando chama a atenção, o jogador para, olha. Não tem. Olha o que faz o Abel. Todo mundo presta atenção no que ele está falando. Olha o que faz lá. Os técnicos fazem lá, Guardiola e por aí. Pô, o técnico ficou excluído da rodinha na hora de cobrar pênalti. Isso mostra que os jogadores eles não têm a confiança no técnico. Exato. Né? Você pega, como você falou, o Palmeiras. O Palmeiras, o Abel, ele dá uma instrução, o jogador segue, porque tem a confiança do que o treinador está falando é o melhor para aquele momento, ou para aquela estratégia de jogo. Né? Infelizmente, isso bem pontuado, eu acabei não vendo essa cena. Mas foi triste de ver aquilo. Mostra ele tentou entrar, os jogadores se fecharam, Alexandre. Não sei se você viu. E não. Do outro lado, sabe qual era a cena no time do Uruguai? O técnico argentino lá, o Bielsa, louco Bielsa, no meio da roda. Mas esse é raiz, né? Esse técnico. Dizendo os jogadores uruguaios prestando atenção e ele no meio da roda. Foi uma cena chocante. Mas o Dorival. Ai, que não abra para o Bielsa passar, né? Não, mas se nós formos ver, o Dorival. Ele é bom técnico, ele não é um mau técnico. Não. Mas o que acontece? Ele tem um problema de liderança. Ele não é o técnico que é aquele técnico que transmite. Isso aí já é o tempo do Santos. Sim. Lembrar a briga que ele teve com... Você não fala agora com o Neymar. O Ganso que não ia sair. Não ia sair. Quer dizer, aquela coisa que ele não tem... A coisa de vestiário dele é fraca. Exato. Se você comparar, por exemplo, vamos pegar, já que é tristeza, com o Ancelotti. O Ancelotti chega lá do Real Madrid. Ele chega no vestiário. Acho que foi um jogo lá que o. Tem gente falando para ouvir o treinador.
Não, e os jogadores um por um, ele vai lá, cumprimenta, um por um para, Sim, levanta. sim. Até o cara que tá lá se trocando aí pra Você ir já embora, percebeu que ele não troca um jogador sem sair de campo, sem falar com o jogador? sem falar com o O jogador não sai sem falar com ele. sem falar com Mesma ele. coisa quando entra. Você vê que tem aquele cumprimento É, do treinador. cumprimento. Então, ao respeito, mas também, eu lembro uma vez de ler uma entrevista dele, ele consegue extrair o potencial de cada jogador. Às vezes a crônica, por exemplo, ela pega muito do pé e fala, pô, mas esse jogador é fraco. Mas o jogador entende a proposta do treinador, se enquadra e ele cresce. Consegue executar, né? Exato. Consegue executar. Segue a função do Então treinador. é esse problema. O Dorival herdou essa inconstância de técnicos, né? Porque saiu o Tite, veio o Diniz, né? O Diniz não. Diniz? Diniz. Depois ficou o Ramon como interino, também não resolveu nada, que eu acho que é um absurdo, porque... Exato. Aí sonhou-se com o Ancelotti, essa piada que foi de mau tratada gosto de com mau o futebol gosto. brasileiro. E agora ele pegou para 2 anos para montar uma equipe, para ser minimamente competitiva, para chegar na Copa do Mundo e disputar a Copa do Mundo para fazer uma campanha Tudo razoável. indica que o Dorival será dispensado. Tudo indica. E aí você vai perder mais tempo. Outra, a filosofia errada, a CBF já começa errando, né? E aí essas questões todas vão atrapalhar. Tá? Vão atrapalhar e a gente vê outros países. Dificuldades tem, está acontecendo na Eurocopa, mas eu percebo o movimento lá. A Espanha se renovando, né? A Alemanha. A Alemanha está tentando se renovar, teve um tropeço agora, mas tem um trabalho. Mas olha, A França tem uma transição interessante também, né? eu acho que, por exemplo, se a França, se a Alemanha conseguir adaptar algum jogador, fazer o papel do Kroos, com 50% de eficiência dele, Tá bom, né? já é um time extremamente competitivo. Sim. Tem que lembrar que a Alemanha perdeu na prorrogação e no último instante do jogo, né? Ela fez uma campanha razoavelmente, pode dizer, sólida. Deixa eu aproveitar aqui antes do intervalo. O Carlos Eduardo está lá de Campinas de novo mandando uma provocação aqui. O Carlão, bom dia para você. Ele faz assim, eu vou passar para o Alexandre que jogou bola. A gente jogou bola, mas informalmente. Não, né? é tudo amador, peladeiro. Brinquei bastante de bola também, cheguei até a fazer. Bom, deixa para lá. Hoje o atleta é o Alexandre. Ele diz, por que não montar uma seleção só com jogadores que estão no futebol brasileiro? Há uma visão de muita gente que pensa assim. Eu faria uma mescla, tá, do brasileiro que tem qualidade com aquele que está fora que também tem qualidade. Ou eu estou errado? Não, eu penso nesse sentido também. A gente tem bons jogadores que estão atuando na Europa, né? Que hoje, como o Ailton comentou, a gente tem ali jogadores titulares que estão em times medianos na Europa, né? Sim, e aí você sim. precisa fazer uma avaliação, será que um Veiga não está melhor? Sim. Né, para ser colocado, enfim. Mas eu acho que precisa também levar um Estevão de 17 anos, um menino mais novo. Ó, você vê Tem um a Espanha diferencial, tá com né? o Lamine Yamal. Exato. O Musiala tem 17 anos. Entendeu? Exato. E aí fica nessa de, não, o menino ainda leva, o menino tem talento. Não, ele não treme no jogo. Não, mas é outra coisa que eu quero falar. Esqueça essa história de que é muito novo, porque quem recebe aí o salário milionário, É quem verdade. recebe? É verdade. É O salário, responsabilidade, não, né? já tem a responsabilidade. Verdade. Na verdade, todos esses garotos da base aí, que tem um salário de 5, 10 mil, muitos deles são arrimo de família. Exato. Quer dizer, ele já tem uma responsabilidade, aí, mesmo Sim, sendo menores sim. de E idade. mudou muito, Mas mudou muito de outras épocas. O menino de 15, 16 anos, hoje, esses meninos estão antenados e estão sendo muito bem orientados. Exatamente. E o clube também tem que... Já tem ali, além da família, tem um empresário. Sim, O Alexandre colocou algo bom aqui. O Mário, você lembrou bem. Você falou, né, em relação ao Palmeiras, o Mário, que é de Praia Grande, ele citou. Não esqueça do Paulo Nobre, que lá atrás pegou um clube que não tinha nada, fez um pacto com uma construtora e fez uma arena maravilhosa, instituiu categoria de base. Hoje, tem isso. Foi iniciado com o Paulo Nobre, terminado com o Gagliotti e ampliado em 2 agora com a Leila, que é o centro de treinamento. Hoje eles têm 2. Sim. Nós, por exemplo, Santos aqui está sem nenhum. Não. Porque chamar aquilo na entrada de cidade sem treinamento para categoria de base não é. Então, eu já falei, até comentei com o Marcelo Teixeira na eleição presente, precisamos focar em estrutura. E aí nós estamos perdendo tempo. Vai ter arena, não tem arena. E revelação, não tem. Aí o Santos tem que ficar buscando jogador, todo respeito, Serginho, não dá. Olha lá, Cáceres e outros jogadores, não dá. O Santos não pode ficar pegando um catadão, jogando dinheiro fora e não resolver. Não, o Morelos também, né? Que realmente... Sim, muito o Patrick... O Santos, que eu lembro 2002, me recordo, mandou um abraço até
sempre dei muito bem com o Emerson Leão, cheguei a fazer uma entrevista na casa dele, marcou 7 horas da manhã, gente, na época eu estava na CBN, Rádio CBN, o Leão, ele viu na época, que tinha chegado o Renatinho, o Léo na lateral, o Elano, todos esses meninos eu vi chegar do interior aqui, né? Fora lá, Paulo Almeida, que era da base, me recordo, tá? Pedrinho Santilli, já falecido, que era auxiliar, era amigo do Leão, eu no CT, chovia um dia assim, né? E acontecendo um treino profissional no campo 1 e no outro campo, no campo 3, o Márcio Fernandes era o treinador. Foi meu técnico. Foi teu técnico, então você sabe disso. Bom treinador, viu? Bom Sim. treinador. E aí eu vi o Leão olhava o Leão com aquele jeito sisudão, né? E aí daqui a pouco ele subia, veio o Pedro Santilli e falou alguma coisa, eu só de olho, essa é a função do repórter, prestar atenção no treino para depois pensar no jogo. Daqui a pouco eu vejo dois grandões vindo. Quem era? Alex e André Luiz. Entraram no profissional, a molecada ficou tudo olhando, as Torres né? Gêmeas, que eles chamavam. Torres Gêmeas. Um era assim, o Alex recebia e saía jogando, e o André Luiz era aquele estado de boi na porteira da Cada fazenda. enxadada era uma minhoca. Era uma minhoca. Era mais estilo Pepe. Eu me recordo que o que mais reclamava era o Robinho, que o que ele apanhava. Acredito. E aí uma vez o Leão falou para ele assim, você vai ter que encarar o zagueiro, já começa aprendendo em casa. Aí, pô, professor, mas vai me matar desse jeito. Não vai te matar. Enfim, o Marcelo Teixeira, na época, deu uma folha de papel assim para o Leão, com 14 nomes. O Elton, goleiro do Vasco da Gama, um monte de jogador. O Leão falou, juntou, não tinha esse CT não, era aquela lá na frente e a casinha velha lá atrás, não tinha estrutura. Falou, gente, ó, isso aqui foi dado para o presidente. Vocês estão comigo, vamos fechar, vamos jogar. Diego, que tinha vindo, né, com 12 anos de Ribeirão Preto para cá, ele juntou um grupo. O Leão pagava um hambúrguer na McDonald's em frente à Santa Casa, para a molecada. Motivou a molecada. Em 2002, o time fez o quê? Foi campeão brasileiro, jogando fechado e entendendo o treinador. Virginia, vamos a um rápido intervalo, vamos entrar com muitas informações. Mandar um abraço também para o Haroldo. Haroldo, um abraço para você. Para a Meire, né, para a irmã dela lá na Tailândia. Elas estão na Tailândia, que é um país que tem praias maravilhosas também, né? Manda um abraço especial nosso aqui do Marcelo Rocha, lá em São Vicente. Um abraço para ele, São Vicente, que precisa de muitas questões aí, né, para crescer esse município potencial. Deixa eu mandar um abraço para o senhor Bedim, já que eu falei em Balneário Camboriú, o senhor Bedim, o senhor Bedim, o Yuri e o seu Sérgio. Conheci no final do ano passado, lá em Balneário Camboriú, estivemos lá e conhecemos eles, né? Gente da melhor qualidade. Um abraço especial. Ele que diz que Balneário Camboriú cresce, rende que nem pão quente, mas para cima, né? Você só tem que ir para cima, porque para baixo nada. Eu volto já, não sai daí. Camboriú tá bombando, né? Virou. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Do veicular, Forte Vistoria. Não se arrepender, Forte Vistoria. 3223 8383. 3223 8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223 8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse ingplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar? Acesse ingplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta. Já estamos de volta ao vivo aqui no nosso Ponto a Ponto da segunda-feira, dia 8, né, de julho, véspera de feriado. Amanhã é feriado. Feriado com chuva é bom, Ailton. Ótimo, né? Estando com saúde, tá bom, né? Com certeza. Eu acho que também vai ter outras oportunidades. Uma dica para uma terça-feira com feriado, comecinho de semana, dá para tomar um bom vinho? Dá para tomar um bom vinho. Vinho tinto, vinho do Porto, para quem gosta do final da tarde tomar um cálicezinho de vinho do Porto, também é uma ótima dica. Há quem diga agora que tem gente que fala assim, eu vou tomar um vinho no Porto de Santos. Menos, gente, menos. Não, no Porto de Santos tem o Museu do Café. Por falar nisso, que vergonha, né? Ministro de Portos e Aeroportos aqui, vice-presidente da República aqui, e a porcaria do elevador que colocaram ali na travessia da Alfândega com o outro lado, quebrou de novo. E já havia quebrado 3 dias antes, quebrou de novo e quebrou com idosos e crianças lá dentro. Aí, quando a gente fala assim, a gente quer ser otimista, né? Pô, o Parque Valongo é uma boa. É assim, é um primeiro passo, né, Alexandre? Você que está na construção civil, mas me parece que somente oferecer uma área para contemplar o cais do Porto. Uma roda gigante que eu vou dizer uma coisa, é chinfrim, hein? Eu vi a imagem, pelo amor de Deus. Tá? Ainda bem que a prefeitura falou assim, não, ela é provisória. Eu só tenho medo que no Brasil muita coisa provisória vira definitiva. Fica, né? Ô, Alexandre, você já foi no Porto Madeiro, na Argentina? Já. Tive recentemente lá em fevereiro. Ali é muito bom, né? Dá para comparar? Não, infelizmente. Seria um exemplo a ser seguido. Seria um exemplo a ser seguido, mas aí talvez precisa de vontade, precisa de foco, né? Como você bem pontuou. É difícil a gente falar, mas eu acredito que se seguir essa linha roda gigante, carrinho de hambúrguer, acho muito difícil ali fomentar e ter demanda, né? Teria que ter talvez bons restaurantes, outros atrativos, enfim, vamos criar o atrativo para o dia a dia mesmo, pro dia a dia, para um almoço, para um jantar. Exato. Se você faz bons restaurantes lá, você automaticamente tem que ter uma boa segurança. Senão você não vai sair da sua casa, da sua família, né, num lugar que você não tem segurança. Aí você vai subir a serra e vai para São Paulo. Área de estacionamento para contemplar o acesso aí também. O ministro Silvio Costa Filho, Ailton, falou, não,
bastante empolgado. Ele fez a visita técnica no aeroporto. Segundo ele, no final do ano, ele inaugura a base aérea do Guarujá, o aeroporto do Guarujá, até o final do ano, essa primeira etapa de obras. Aí ele já entusiasta, né, daquilo, ele falou, não, já temos que pensar na mudança do terminal de passageiros, né? E aí já movimenta toda uma série de... Se aquela obra sair, maravilha. Aí você dá um... Sim. Porque Aí... Só que, ao mesmo tempo, você tem que também dar qualidade, porque fala muito no reaproveitamento, na volta do centro, uma recuperação do centro histórico como moradia, que a gente fala lá de produzir residências aproveitando edifícios antigos, porque construir é um pouco difícil, porque você tem muitas áreas com tombamentos, não dá para mexer. Daqui a pouco o Alexandre vai falar sobre isso. Mas, Ailton, isso que o Alexandre colocou, a prefeitura tem um projeto, sim, essa administração, que é reavivar o centro de Santos, com comércio, com habitação, trouxe agora o Parque Valongo. Um outro passo é tentar trazer aí, e segundo o ministro, já existe demanda do governo federal, da autoridade portuária e o próprio estado com o município colaborando, que é o novo Concais. São Sebastião anunciou que tem um projeto ambicioso para ter um terminal de passageiros de transatlânticos, que vai atender não somente os transatlânticos no Brasil, mas os internacionais, aqueles que vêm da Europa indo para a Argentina, para o Uruguai, e ali seria uma rota de manutenção e abastecimento. Então, um negócio gigante, um negócio de primeiro mundo. Cabem essas obras, com certeza cabem. Agora, seu potencial de investimento e mensurar, né, tudo que vai acontecer. Tem construtor aqui da cidade, o Alexandre sabe, que diz assim, foi chamado, pô, você não quer construir no centro? Tem aí até um certo olhar da prefeitura para facilitar você chegar, tem ali algumas questões tributárias que a gente pode te ajudar, dar uma reavivada em prédios antigos como moradia, mas tem que entender a viabilidade para as pessoas voltarem para lá, né, Ailton? Com certeza. Tem que a infraestrutura que permeia o centro de Santos tem que facilitar a vida das pessoas e das empresas. A gente não pode esquecer também as empresas. Eu acho que o investimento, todo investimento que se faz na cidade, que crie novos empregos, que faça a economia andar, nós temos que aplaudir, temos que incentivar. A única preocupação que a grande preocupação que nós temos quando se fala de Porto de Santos, é harmonizar as atividades portuárias com esse tipo de negócio que está vindo. Porque, veja bem, nós estamos falando de Porto Madeiro, que é uma coisa turística. Exato. Só que nós temos um porto que é o maior porto da América Latina. Né? Da América Latina, e 30% da economia do Brasil, ou do comércio exterior, melhor dizendo, passa por aí. Então, como é que não pode ter um conflito, não pode ter uma interferência? Então, os caminhões, todos esses veículos que trazem ou que levam carga do porto, eles também têm que ter essa facilidade de circular. E as empresas que também atuam para o porto também têm que ter a vida, digamos, com o porto, tem que ter uma vida facilitada, né? Quem trabalha com os caminhões, as empresas de logística, aduaneiras e tudo. Então, a gente tem que ter toda essa... Porque o que acontece? Quando a gente também tem o consumidor, que é o consumidor, digamos, corporativo, que trabalha no centro de Santos, que vai estar lá 365 dias por ano, a gente vai manter o quê? Estabilidade na região. Você vê que muito da decadência do centro de Santos ocorreu por quê? Porque empresas que lá ficavam, escritórios que lá ficavam, mudaram ou fecharam. Para migrar para novos corporativos. E aquele público todo, o que acontece? Mantinha aquele comércio da região, os restaurantes, bons restaurantes que havia, tudo. Então, a gente tem que pensar nisso. O turismo é bom, mas que tipo de turismo a gente vai ter? Vai ter um turismo sazonal ou vai ser um turismo que vai ser estável ao longo do ano? Para poder também manter essa estrutura toda que está sendo criada ou proposta ao longo do ano. Porque senão fica naquela coisa do... Sazonalidade. Me desculpe falar assim, fica que nem um carrinho de praia. Chega no verão bombando e chega no inverno... o que o Alexandre colocou. Se nós não tivermos equipamentos que sustentem e mantenham aquela região, mas aí com segurança, tudo bem, infraestrutura, várias vias estão. Só que já existe aí, de especialistas, um olhar um pouco preocupante. O nosso querido Marcos Muniz, CEO da M Muniz, já havia dito isso antecipadamente. Nós vamos ter aí, nos próximos anos, um impacto muito grande. E outra, né? O governo do Estado de São Paulo está preocupado em relação a duas obras específicas, né? É a terceira pista agora para o sistema Anchieta Imigrantes, para acessar ao porto, mas esse túnel, né?
um novo licenciamento ambiental tem que ser produzido por conta da contaminação que pode ocorrer do solo, que já existe, né, na movimentação, fala-se 21 metros, e aí fala-se em habitar o centro. Aí os especialistas dizem, espera aí, mas e o porto? Se a gente começar a densar demais aquela região, que já é complicada, a gente hoje tem uma verificação da falta de espaço. Por exemplo, nosso querido Marcos Muniz e todos os empresários da área de logística não conseguem mais fazer nada em Santos, tudo tem que ser fora, porque não existe a liberação. Há um foco muito grande no crescimento imobiliário, não que sejamos contra, longe disso, ela tem que ser paralelo. Eu acho que essa visão, por exemplo, o Roberto Barroso, quando veio aqui, mostra bem que tem essa visão, é um construtor que tem essa visão, não mensura construir bem ao lado do porto, ele mensura construir afastado do porto. Sim. Da mesma forma, vocês, né, o Alexandre, a Angel Life também pensa assim. Agora, quando a gente fala assim, vamos propor que os empresários cheguem ao centro para até adquirir áreas que são difíceis, mas é mais importante, vamos pegar aqui, quando a gente fala em investimento, inclusive, cresceu a intenção de compra de imóveis dos brasileiros, por exemplo, só no ano passado, em 2023, 33% dos entrevistados numa pesquisa mostraram interesse em direcionar o que tinham de recursos para a compra do imóvel, depois, um pouco longínquamente falando, viu o carro, mas ele queria ter um carro. Muitos já têm até a casa própria, mas queriam adquirir mais um ou dois imóveis, né? E esse crescimento é notável em relação aos 29% de 2021, 30% em 2022 e 33% em 2023. Você imagina agora, Alexandre, que nesse raio-x de 2024, esse crescimento ainda será maior, e os especialistas acreditam que possa passar já de 40%. E a gente notabiliza que, além da compra do investimento que é feito por imóvel, não somente como moradia, mas como investimento mesmo. A pessoa, muitas vezes, ela é mais conservadora, ela não quer arriscar, investir em ações de mercado. Ela vai no imóvel. Edu, o imóvel sempre foi e sempre será uma moeda forte, né? Sim. A gente tem como exemplo aí a pandemia que passamos, né? Enfim, comércios fechando, enfim, perda de emprego, o mercado de veículo parando, turismo parando. Sim. E todo mundo que estava posicionado na construção civil ganhou dinheiro. Sim. Então, os apartamentos valorizaram. Então, assim, sempre, não é porque é o nosso mercado, mas, na minha visão, o melhor investimento, o investimento mais seguro, sempre será no tijolo. Você ganha, se você comprar para moradia, você ganha o investimento, o investimento na valorização daquele imóvel com o passar dos anos. Se você compra para investimento e para locação, você ganha na locação, né? Que hoje você consegue 0,07%. Lógico, a Selic, no formato que está, talvez você consiga ainda algum outro investimento um pouco mais atrativo, sim, mas é sazonal. Daqui a pouco a Selic começa a baixar, o investimento também já não fica tão atrativo. O imóvel não, você tem ali a locação que você ganha mensal e a valorização do imóvel. Então, sim, você tem duas vertentes, né? Sim. Que você acaba ganhando aí com o imóvel. É importante citar isso aqui, inclusive quando a gente fala... eu tenho duas questões aqui. A Irene perguntou aqui para o Alexandre em relação ao financiamento, se a Ingelife faz financiamento próprio com um banco. Aqui a gente vem falando sempre, ela tem uma parceria com a Caixa Econômica, o Alexandre vai explicar. E ela também, a Ana Lúcia, obrigado, Ana Lúcia do Guarujá, em relação a essas propostas que algumas prefeituras, a de Santos já tem, viu, Ana? Que é o retrofit. Há quem ache interessante e há quem não ache. Eu tenho visto a maioria achando, para alguns exemplos, funcionará e para outros não. Mas olha só, o Paulo, que mandou aqui a mensagem para a gente, ele é de Mongaguá. Ô Paulo, você cita aqui algo que eu tinha comentado na semana passada, não havia visto o desfecho final. Mas, alvo de revisão, né, uma nova lei de zoneamento da cidade de São Paulo, o Jockey Club deve ser despejado daquela área, literalmente. Né? E o primeiro lançamento que já está sendo colocado em voga aí, que deve acontecer, é um lançamento de casas de alto padrão, a partir de R$4 milhões. Só que quando você coloca São Paulo é gigantesca, se dá para traduzir para cá. Você está falando que São Paulo tem apartamentos alto e médio padrão e até... Eu diria que nesse ponto Santos pode sair melhor, a região. Você fala que existem apartamentos, aí ele coloca entre aspas, né, de 14 metros quadrados a mais de R$600 mil. É brincadeira, né? Aqui em Santos a possibilidade é melhor, né, Alexandre e Ailton? Quando a gente fala, por exemplo, a Ingelife te dá a possibilidade de você adquirir
no conceito Smart, algo maior, melhor, e com potencial não no centro da cidade de São Paulo, como está acontecendo. Exato, né? A Angelife hoje a gente está, o empreendimento Piazza Torino, hoje a gente está com um metro quadrado ali em torno de 9,5, né? No lançamento estava 8, então bem barato. Bem né? acessível. Bem acessível. Já na empresa do grupo da Eng Plus, você já tem ali 14, 15, entre 13 a 15 o metro quadrado, mas a gente está falando ali de em frente à praia, né? Na quadra da praia. Então localização privilegiada também. É uma outra visão, né? Sim. Ailton, quando a gente fala, por exemplo, acho que foi o Marco Antônio. Marco, eu perdi a tua colocação, falou de classe, e eu fui achar alguma coisa para te atender aqui, né? Mas, segundo você falou, na verdade, assim, se o governo não tiver olhar dos programas habitacionais e conversar com a construtora, né? Entrar no Minha Casa Minha Vida, esse tipo de coisa, então tem construtoras que conseguem fazê-lo e tem construtoras que não conseguem, né, Ailton? Depois o Alexandre vai até comentar. Mas, para você ter uma ideia, uma pesquisa que destacou que a classe, por exemplo, DE demonstrou interesse particular e elevado na compra da casa própria, com 36% de desejo dessa classe, seguido pela classe C, com 35%. Além disso, a classe DE demonstrou propensão maior ao empreendimento, com 11%, comparado a 8% da classe A e B, que é a que maior consome, que é 7%, e a classe C também. Por sua vez, as classes A e B demonstraram preferência por investimentos em imóveis de alto padrão, viagens e passeios e até aposentadorias privadas, né? Com cada um desses objetivos mencionado em 14%. Quando a gente fala em alto, e aí o Alexandre colocou, tem gente que tem recursos sobrando, tem investimento, mas fala assim, eu não vou tirar todo, mas, poxa, a Engelife está lançando lá um empreendimento num valor de mercado diferenciado, vai ser um produto já nesse momento e futuramente esse produto vai ser melhor ainda, porque vai ter a demanda, já existe a demanda. Então, por que não investir? Porque eu ganho na compra, porque, por exemplo, eu me recordo, quando o Piazza Torino foi lançado, a gente comentou aqui, era 278 mil. Hoje mais em conta lá está em 360. Olha só. 35% de obra executada, não terminamos o prédio ainda. E a gente está falando de mais ou menos um ano. Exato. E não entregou a obra ainda. Exato. Quando entregar a obra... O Ailton, você que é muito bom com os números, né? 30% mais ou menos. Esses 30%, sem fazer nada. Só adquiriu. Exato. Com certeza. Comprou no momento certo. A outra vantagem que a pessoa ficando atenta para a situação de mercado do imóvel, qual que é o mercado? É o imóvel situado numa região que está em expansão, uma região que está passando por processo de reurbanização ou urbanização, ela vai ganhar muito, ela tem condições de ganhar muito dinheiro, tem do horizonte curto, né, de tempo, ganha entre os pilares da obra, a fundação da obra e a entrega do imóvel, ganha bastante dinheiro com a valorização do imóvel. E o imóvel também, a pessoa, sabendo um pouquinho de tributação, dá para utilizar o imóvel como parte de pagamento do outro imóvel. Exato. Começa com um imóvel de 20, 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, para participar de 60, 80. É um recurso que a legislação permite, né, usar o imóvel como parte de pagamento, né, sem ter que pagar imposto sobre ele, sobre ganho de capital. Isso é uma boa fala, viu? E que a pessoa pode fazer isso bem ao longo de 5 anos. Né? 5 anos que a pessoa... desde que aplique nos próximos 180 meses. E a pessoa, né, Ailton, tem que observar o desenho do mercado, aquilo que está sendo proposto. Exato. Né? Então, o que acontece? Quando você comentou do imóvel de R$600 mil, de 14 metros quadrados, aí você fala, em São Paulo, isso há localidades tipo Vila Madalena, Vila Nova Conceição, que são... 1 metro quadrado é absurdo. Sim. E como ali praticamente a pessoa não vai precisar de veículo, e muitos locais de interesse, Itaí também, por exemplo, hospitais. Se você pegar os complexos hospitalares que estão sendo montados ali perto da Avenida Santa Amaro, então aquilo ali vai ser um ponto de atração de médicos. Exato. Mesmo o centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo, mas... Tem pergunta até do ouvinte aqui, da ouvinte, a Ana Lúcia, dos retrofit. São Paulo está caminhando para isso, Santos também. Talvez a tendência para São Paulo funcione melhor que para Santos, porque a gente fala de retrofit do centro. E aí eu pergunto assim, qual é o empresário hoje que quer ir para o centro, Alexandre, acreditando no retrofit? Eu acho que quase nenhum. No momento, eu acho difícil, né? Assim,
é complicado porque a gente está... capital é risco, né? Uma empresa. Investimento, a gente trabalha para ter lucro também, né? Exato. Então, você acreditar numa aposta, né? Para você ir para o centro... hoje é uma aposta. Mesmo com incentivo. Hoje é uma aposta, né? O que a gente pede é para que nos dê condições e aí a gente vai para o centro, né? Então, assim, tem algumas melhorias que precisam ser feitas lá antes da gente poder estar migrando, né? Porque, assim, veja bem, a gente vai e lança um empreendimento lá. Vamos supor que o empreendimento ele não tem aderência, né? Como é que a gente faz? Exato. Como é que o empresário fica nessa situação? Vamos lá, né? Uma questão, né, Ailton? Você que também conhece bem a cidade, isso é notório. As pessoas querem morar perto da praia. Se não, na praia, uma quadra da praia, 2 quadras da praia, 3 quadras da praia, não importa, né? Então a gente tinha uma cidade que ela era dividida assim, da praia até a linha da máquina, tradicional. O VLT agora. Agora é da linha do VLT. Mas isso vai mudando, e já está mudando. Então a pessoa ela pensa assim, principalmente aquele que vem de fora, a gente tem muita gente que está vindo de fora aqui, ou para estudar ou para trabalhar, e a gente já teve casos de ouvintes, espectadores aí que falam assim, poxa, a minha filha está fazendo medicina em Santos. Legal, parabéns. Mas a gente pensou aqui um esforço de vida inteira para ter alguma coisa, ao invés de pagar. Porque se você for pôr na ponta do lápis, pagar um aluguel aqui por um curso de 5, 6 anos, de repente você cai na residência aqui, vai passar de 6 anos aqui. A pessoa põe na ponta do lápis... Ou começa a trabalhar aqui mesmo depois. Também. Ela fala, ao invés de eu pagar esse aluguel, por que não investir num apartamento da Ingelife, por exemplo? Perfeito. O dinheiro não está sendo gasto, ele está sendo aplicado, investido. Não, e posteriormente a pessoa pode até alugar um apartamento para a república, para outros estudantes e tudo. Ou mesmo amanhã, essa pessoa que se formou já não tem o seu imóvel para morar. Quer dizer, vai ter uma condição de vida boa aqui, já com o seu imóvel. Quando a gente fala desses investimentos, até a nossa pergunta veio da Carolina Alves do Embarel. Carolina, você tinha perguntado de tendência. Ela está perguntando já faz uns 3 meses. A falha foi minha. Hoje está o Alexandre aqui. Quais as novas tendências de mercado? A gente já falou, por exemplo, de apartamentos menores. Por exemplo, aqui, presta atenção, eu vi, talvez o Alexandre teve 640 e poucos mil, 680 imóveis em São Paulo de 12, 14 e 28 metros. Quando você recebe a família no final de semana, tem agenda e escalonamento para visita. Hoje você não vem, não, porque não cabe. Eu vi, eles chamam esses apartamentos de 14 metros de microapartamentos. Pode ser. É praticamente tem um banheiro e o espaço ali que serve para comer, cozinhar, essa tendência, Alexandre, que a nossa ouvinte aqui, a Carolina Alves, ela pergunta do Embaré. Por exemplo, a Ingelife é 38, 57 e 67 metros quadrados. Isso. Da maneira como foi projetado, me parece, não estou fazendo elogio barato, mas pelo vídeo que eu vejo, a planta que eu tenho aqui, ele dá para essa dimensão maior. E é muito fácil de ocupar isso. Isso. E hoje também, com a demanda das famílias, muitas famílias não querem mais um apartamento de 150, elas querem um apartamento abaixo disso, de 100 metros quadrados. Quando a gente entra no conceito Smart, né, nesses apartamentos mais compactos, né, no caso da Ingelife ali, como eu bem pontuei, a gente sentou junto com o arquiteto para encaixar uma planta com menos corredor possível, né? Porque quando você faz uma planta mais otimizada... Ocupar as áreas. Você ocupa melhor as áreas, né? Os empreendimentos hoje em dia, a tendência é sempre a área de lazer como um completo, né? Sim, porque, sim. na verdade, hoje em dia, os clientes eles têm comprado a área de lazer e levado ao apartamento de brinde, né? Basicamente é isso. E a praticidade do dia a dia. Quando você tem um apartamento muito grande, né? 100 metros, 150 metros, 200 metros para mais, obrigatoriamente você vai ter um custo ali de uma empregada para poder estar mantendo ali a casa em ordem, né? Quando você tem um apartamento mais compacto, uma diarista uma vez por semana, então isso já otimiza o teu custo, né? A própria manutenção, né, do imóvel, sendo maior, ela é maior também. Exato. E aí a gente também entra no investimento, né? Um imóvel mais compacto, o investimento ele é menor. Agora, a Paulina, bom dia para você. Desculpa até interromper, Alexandre, que a Paulina colocou aqui, ela lembrou do Diogo aqui. O Diogo é parceirão aqui, o Alexandre, eles estão na mesma pegada. Então, vamos lá, vou te ajudar, hein, Paulina. Eles têm sobrinhos aí que querem vir morar em Santos porque estão arrumando emprego junto ao Porto. Maravilha, parabéns. O Piazza Torino
não é que é o primeiro, em Santos é o primeiro. Em Santos é o primeiro. É o primeiro. Vocês já fizeram obra em Cubatão, isso, São Vicente. Dentro do conceito Smart. Né? Conceito Smart, mas vamos lá. Isso. Eu vou juntar a da Paulina, que é aqui da Aparecida, com a Ana Carolina, que fala de tendência. Vocês já reservaram uma área? Olha, Ailton, presta atenção. Campos Melo com Rodrigues Alves. Campos Melo. Qual vai ser a tendência de mercado ali? Mesmo conceito que a gente... Que é uma visão nossa, né, para a Engelife, que é um conceito Smart, que são plantas compactas, plantas inteligentes e com as necessidades básicas supridas ali num raio de 50 metros. Quando a gente fala em necessidades básicas, supermercado, o transporte, o VLT passando ali na porta, você tem farmácia, você tem um açougue, você tem 2 vias ali, uma quadra da Conselheiro, uma quadra da Afonso Pena. Já dá para projetar mais público. ou menos para os nossos ouvintes aqui que já estão preocupados em termos de quando isso for lançado, a partir de quanto, mais ou menos, você mensura que possa ser? Ou ainda é cedo? A projeção ali é a partir de 270 mil. Tá? Olha só. Exato. São unidades de 34 metros a 44 metros. Tá? Então, Consegue entrar na Minha Casa Minha Vida? Exato, essa é a mágica. Aí é onde é a cereja do bolo. Esse empreendimento ele vai estar enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida. Né? A gente tem pontuado que vai ser um marco para a cidade de Santos, né? Porque será o primeiro Minha Casa Minha Vida, bem localizado, podemos dizer assim, né? Em Santos. A gente está uma quadra da Afonso Pena, uma quadra da Conselheiro, uma quadra da Unimes, 2 ou 3 quadras da Lusíada, 4, 5 quadras ali da Santa Cecília, Supercentro Boqueirão. Mas ali perto também isso, mais umas 3 quadras da Unifesp, Universidade Federal. Com certeza, até a cultura inglesa que é ali e outra, quando a gente está falando uma área de serviços e comércio, aquele que trabalha ali e de repente mora no Guarujá, mora em São Vicente, pode tentar falar, pô, nesse sentido eu posso sentar, comprar o meu imóvel e já estar aqui, né? Exato. Olha então, o leque que abre. Dando um briefing, né? A gente não pode ainda falar muito sobre, né? Não pode dar um spoiler. Mas a gente é guloso por informação. Mas vai ser a gente tem certeza que será um marco na cidade, né? E aí, tanto para o investidor quanto para o morador final, a gente não tem dúvidas que será excelente. Né? Um empreendimento aí que vai ter área de lazer também, revestido, enfim, com a qualidade aí da Engelife e do grupo como um todo, né? Isso é importante falar. Eu tenho que ir para o intervalo. Diga, Virgínia, antes do intervalo para a parte final, eu tenho até pergunta para Ailton aqui, mas diga lá, por favor. Marcos Muniz, bom dia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Cacaio da Tudes, bom dia a todos. Bom dia também, né? Um abraço especial aí ao Antônio Roberto. Ele é de Cubatão, ele está dizendo o seguinte: Cubatão é que parou no tempo, não vejo projetos para construção de nada, somente para paralisação, né? Temos paralisado ali a antiga Cosipa, uma tristeza, nenhum empreendedor quer construir aqui. Eu ouço falar da história de construir um shopping em Cubatão desde que eu existo, tenho 71 anos, fica desanimado não. Quem sabe, né? Quem sabe futuramente a Engelife possa até... Já construiu aí, se eu não estou equivocado, já construiu em Cubatão. Jardim Casqueiro. Isso, temos um empreendimento. Que é uma área bastante interessante de Cubatão, tem sofrido uma melhoria de urbanização, possa ser potencial também, né? Não desanima não, né? Mas, meu querido Ailton Cláudio Ribeiro, o senhor que entende muito de economia e política ao mesmo tempo, lembra do ex-ministro Henrique Meirelles? Sim, claro. Ele declarou o seguinte, Central. Banco Central. Eu queria que chegar lá devagar, mas já chegou, né? Ele disse que controlar gastos é difícil, realmente é difícil. Porém, segundo ele, é mais eficiente do que buscar receitas extras o tempo todo. E o Brasil precisa urgente de atrair investimentos e investidores. Está errado, Henrique Meirelles? Não, ele não está. Conceitualmente, ele está correto. A dificuldade toda do governo é onde cortar e como cortar. E outra coisa, o governo teria que ter uma articulação melhor do Congresso para viabilizar esses cortes. Sem essa articulação no Congresso, fica difícil. Entendeu? Eu acho que o grande problema do governo Lula, esses 2 anos, é a questão da articulação. O governo atendeu demais as demandas, não negociou mal as demandas. Sim. Somente o Lira e o Pacheco passaram um monte de coisa que não deveria ter passado, que acabaram sobrecarregando o resultado fiscal do governo. Quer dizer, o governo acabou abrindo mão de receita. A corda está justa agora. A corda agora está justa. E te surpreendeu nesse final de semana? A gente dava tudo certo, a imprensa no mundo, como a direita ter a supremacia nas eleições da França. E o que aconteceu? Que a esquerda surpreendeu, venceu, deu um freio na ascensão da ultradireita. O primeiro-ministro deve pedir o bonezinho dele hoje, né, para deixar o seu cargo.
O Macron, ele não sabia se olhava para a direita, para a esquerda, para o centro, que ele também não entendeu muita coisa. E houve um movimento, a gente percebeu, no país, né? Principalmente nas cidades mais movimentadas. O que aconteceu na sua leitura, Wael? Eu acho que baixou o senso de realidade do centro e da esquerda francesa. Né? Vamos se unir contra o inimigo comum, que é os radicais de direita. Entendeu? Se nós deixarmos, nas próximas eleições, eles estarão aqui e não vai sobrar nada para ninguém, nem para o centro, nem para a direita. Vamos trazer isso para o Brasil, aí se o Alexandre quiser comentar. Ontem, em Balneário Camboriú, ninguém foi olhar prédio, ninguém foi olhar praia largada. O pessoal foi prestar atenção no encontro que aconteceu da direita lá em Balneário Camboriú, com a presença do... Eu não sei nem classificar o Milley, porque o Milley, cada hora você fala uma coisa, né? Assim, a gente pode classificar ele como o Bielsa? É o louco da direita. Mas qual a voz corrente ontem em Balneário Camboriú? Nem Michele, nem Tarcísio. O que eles apostam é numa reversão, não sei, do quadro que o atual presidente Lula concorreria com o ex-Bolsonaro. Você acha isso possível? Eu acho possível, sim, porque vai mudar a composição do TSE em 2026, né? Vai ser o Cássio Nunes e outra coisa. O Congresso brasileiro... Mais conservadores. E o Congresso brasileiro é aquela coisa imprevisível. Às vezes brota projetos de lei do nada lá. Então, eu não duvido que se tente propor uma anistia para o Bolsonaro lá em 26 ou antes das eleições até. Dá para apostar, ou Alexandre? Eu vou nessa mesma linha do Ayrton. Acho que é possível. Acho que é possível. Tem que ver com quem está aliado, quais as articulações, mas acho que é possível. Eu vou fazer voltando até bem levantada a questão do Bolsonaro. Acho que foi uma ótima, digamos assim, uma ótima gancho que você deu aí para a gente. Eu acho que a questão de se voltar para a França, o problema que houve aqui no Brasil foi que o PSDB e o PT, até por conta do escândalo lá como é que se fala? Do Petrolão e tudo, eles cindiram, né? Aquele espaço que havia, mesmo de divergência, mas para uma composição, assim, para uma discussão civilizada, aquilo ali eles perderam. E da França agora não, estão recuperando. Exato. A esquerda com o centro e parte da parcela da direita. Sim. Falaram, olha, vou pelo menos trazer os adultos para a sala para discutir. E no Reino Unido? Reino Unido também. Reino Unido também foi uma outra inversão, né? Mas o Reino Unido já era esperado. Já era esperado, mas vinha essa inversão de uns 24 meses para cá. Não se percebeu o primeiro-ministro, o premier, o Sunak, ele não conseguiu mostrar força, não criou nenhum impacto novo. A questão do Brexit ficou parada, ele não conseguiu, ele nem foi para frente, nem foi para trás. E agora, né, esse viés, né, trabalhista na Inglaterra, inclusive o presidente Lula mandou uma mensagem dizendo que o Reino Unido, eu falei assim, não sei o que a gente vai poder ajudar, mas em todo caso vale a intenção, né? Mas falou que o Reino Unido que contem com o Brasil. Ele falou, não, é sempre importante termos parceiros comerciais. Vale usar o exemplo da China. Hoje a China, até daqui a pouco, depois do intervalo, eu tenho uma pergunta para os dois aqui, mas do Economist, né, a respeito disso. Mas lá deu uma visão de uma mudança geral no Reino Unido, né? O Reino Unido, depois de 14 anos de governos conservadores, o que aconteceu? Uma das grandes falhas foi do ex-ministro David Cameron, né? Foi a proposta do Brexit. O Brexit foi uma coisa que venderam, que seria, digamos assim, a salvação da pátria. O Reino Unido ia romper as amarras com os burocratas da União Europeia, né? E, na verdade, o que acontece? A população começou a pagar o quê? Com o encarecimento da comida, dos combustíveis, transportes e tudo. Então, isso daí, essa perda de poder aquisitivo da classe média britânica pesou fatalmente nas eleições. E acho que o Alexandre, viu, Virgínia? O Alexandre Suaide e o Diogo Barroso acho que vão se transferir para Londres. Porque esse grupo disse o seguinte, é hora de apostar na construção civil em Londres e em outros locais do Reino Unido, gerando receita e emprego, movimentando uma economia que está estagnada, apenas alguns pequenos grupos estão movimentando,
E aí deixou o presidente brasileiro em festa, né? Opa, vai montar sindicato de novo. Vai... Não, pelo amor de não, Deus. não. É outro conceito, né? Não. Tem que tomar cuidado que os trabalhistas, eles estão trabalhando num campo assim, bem restrito. Sim. Eles não são aqueles trabalhistas de... Por exemplo, mas tem uma visão de engajamento, né? Do investidor. Exato. Recuperação, por exemplo, do SUS dele, o NHS, o Serviço Nacional de Saúde. Que já foi fantástico. Foi fantástico, agora perdeu muito nos últimos anos aí, com as administrações conservadoras. Mas eu nem sabia, até alguns grupos de investidores na área da construção civil deixaram a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, e foram, por exemplo, para o Oriente Médio, foram para outros locais. Mas aí é que está o negócio, porque, na verdade, esse tipo de investimento, que a maturação é um pouco mais longa, né? Sim. Tantos anos. As empresas, elas procuram ambientes mais sólidos, que a perspectiva de que a população que é o que o Alexandre falou, né? Tenha poder aquisitivo. Você investe, mas você não espera ter risco demais. Você não espera ter risco demais. Um projeto ser consolidado, né, Alexandre? Ele ser um sucesso, porque ninguém monta uma empresa para ter prejuízo. A Inglaterra... Você precisa, ao menos, ter um cenário de conseguir projetar, perfeito, né? Enxergar, né? Perfeito. Se é muito cíclico, você fica... O Brasil, nós temos a vantagem de que nós temos um déficit de moradias, nós temos um déficit de infraestrutura. Quer dizer, a construção civil do Brasil, ela tem duas vertentes, tem um potencial imenso. Ela só tende a crescer. Tem um potencial imenso. Ela tem de infraestrutura, estrada, ponte, aeroporto. E o brasileiro descobriu, né, que além de ter o sonho da casa própria, que comprar outro imóvel ele beneficia os seus filhos, ele consegue a sua renda, estabilizar o médio e longo prazo dele. O sujeito tem lá 2 imóveis, de repente ele estão os 2 parados. Se ele coloca no mercado para locação, ele está criando renda. É isso. E outra coisa, como também a questão da previdência social ficou muito incerta, porque nós passamos por várias reformas. Nos últimos 20 anos passamos por 3 reformas e vamos ainda para uma outra reforma, possivelmente, que é a última do Paulo Guedes, lá não está gerando todos os resultados. Então, o que acontece? Na Inglaterra, não tem esse déficit habitacional, mas tem uma mudança geracional. Então, você está saindo de novas tendências, pessoas como aqui no Brasil, que procuram imóveis que tenham todos os serviços da proximidade, praticidade, tudo, uma geração Z, eu vou ao intervalo para despedida do programa, volto final aqui. Só mandar um abraço para o Lúcio Benda, Virginia. Tá? Ele fica me provando, ele manda cada foto bonita, ele mora em Florianópolis, num prédio, que ele vai no alto, ele pega aquela baía toda lindíssima, as duas... mas vou provocar você também. A ponte mais nova está caindo nos pedaços. A ponte antiga, Ercílio Luz, está enferrujando, tem que achar alguma coisa, né? E eu li lá, o Instituto de Tecnologia lá de Santa Catarina pediu urgentíssima, olha só, que as duas, na verdade não são duas, são 3 pontes. As mais novas têm 2 pontes de acesso à ilha, e a outra, então, está sendo feita uma revisão lá, porque andaram caindo umas placas de concreto da ponte mais nova. Então já, por que está caindo, né? E aquela ilha lindíssima. E o complexo está sendo feito lá em relação à área de modal lá de Florianópolis, é fantástico. Então, parabéns aos nossos amigos. Bento, um abraço para você que mora em Floripa, né? Eu vou ao último intervalo, rapidinho, suas despedidas no final, e já vou deixar no ar aqui para o Ailton e depois para o Alexandre, se quiser comentar. E o Alexandre vai dar um spoiler a mais aí no final para que você adquira o seu imóvel. Mas o The Economist afirmou que a presença da China na América Latina se expande dramaticamente e o país liderado por Xi Jinping supera os Estados Unidos na região em parcerias comerciais, principalmente no Brasil, no Chile e no Peru. Mas ele diz, por exemplo, a presença chinesa não é só apenas na área econômica. Os chineses estão com olhos em outras áreas nesses países do continente latino-americano. O Ailton, a gente vai para o intervalo e vai comentar, e também o Alexandre nessa despedida do programa aqui, dessa segunda-feira aqui. Eu vou rapidinho ao intervalo e volto já.
A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Tudo veicular, Forte Vistorias. Não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vida? Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta com a parte final, apenas para despedir aqui, mas claro que ainda cabe um comentário aqui. Primeiro, teve uma pergunta aqui que eu não respondi, acho que foi o Paulo, né? O Paulo, você que mandou aí de Jundiaí, você está em Santos, mas você é de Santos, mas está em Jundiaí. Você falou que eu não disse o nome desse porto. Primeiro é o seguinte, São Sebastião não teria o viés de um concais, tá? É diferente, você teria os depósitos, certo. Você teria uma área toda para isso, e uma área toda de reabastecimento de cruzeiros até internacionais, não somente nacionais. Eles classificam isso como home port. Home port, que é um estilo que o Porto de Santos não tem, não terá. O nosso Concais é um terminal exclusivamente de passageiros, porém, o novo projeto, que foi lançado, inclusive, tudo indica que pela pressa do nosso ministro de Portos e Aeroportos possa sair, vamos esperar, mas seria ele para 3 navios
por momento, né, não dá mais para isso. Agora, há um impacto todo para se estudar. Agora, teria que se construir prédio de estacionamento, área de entrada e saída, e aí eu não sei se aquela região comporta tudo isso. Ficam para os especialistas responder, mas a Betina, que também mandou... Betina, você falou várias coisas aí, já não é pergunta, é carta, não dá para ler tudo. Mas eu sei que ela perguntou para o Alexandre, em relação a apartamentos que as construtoras venham, como eu falei, de novas tendências, ela cita uma tendência que hoje todo mundo procura, esse eu guardei bem que você citou, são os terraços gourmet, né? Então, é aquilo que você mesmo, acho que você comentou, né? A pessoa não compra um apartamento, ela compra o terraço gourmet e ganha o resto. E principalmente forjando a vista, né? A vista e o que o... Essa é uma tendência até para os imóveis mais acessíveis também, você criar uma forma de ter a área de lazer e também alguma... Por exemplo, o Piazza Torino tem lá o seu terraço. Não foi esquecido também. Não. É a tendência, né, como um todo. Hoje, a tecnologia também é uma grande tendência, né? Então, você vê que a maioria dos apartamentos, aí, principalmente alto padrão, e a tendência é cada vez mais vir para os mais econômicos, já a fechadura digital, um apartamento todo automatizado. Inteligente, né? Leitura facial na entrada. Leitura facial. Então, toda essa... Você vê, as nossas obras mesmo, todas as nossas obras têm acompanhamento de drone, então é a tecnologia ali para que a gente possa acompanhar melhor a obra, a gente tem software dentro da obra para ver as tarefas sendo executadas, então essa também já é uma tendência, mas essa é uma tendência voltada mais para o empresário, para que a gente consiga otimizar, né? Já para o cliente... os terraços eles já são uma realidade que já está há um tempo no mercado, né? Sim. Então o Piazza ele segue essa tendência do terraço, né? Com a gente projetou ali para poder botar uma churrasqueira, enfim, a área de lazer toda do prédio. O nosso novo lançamento também vai ter uma varanda, né? Um terraço. Posso fazer uma pergunta de um ouvinte? Pode. Essa eu não vou deixar passar, porque o Clarino falou, Eduardo, não é para você nem para Ailton, vamos deixar na situação difícil os rapazes aí. Não ele está nessa área, ele vai responder, acho que com facilidade. O Clarino da Praia Grande, do Canto do Forte, diz o seguinte: parabéns por empreender na região, parabéns por gerar possibilidades, as pessoas possam morar. Mas, por exemplo, aqui em Praia Grande, infelizmente, nós estamos aí com alguns edifícios com problemas estruturais. Um especificamente muito próximo aonde mora a minha filha, está desabitado, né? Bem colocado, desabitado desde fevereiro. Já houve esse caso em mais 3 edifícios. Coincidentemente, não é da mesma construtora, mas de 2, 3 construtoras. Graças a Deus, aí vocês em Santos, graças a Deus mesmo, né? Vocês não têm esses problemas, né? Aí ele pergunta, qual a profundidade estrutural que vocês utilizam em Santos? Então, depende da área, né? Quanto mais próximo da praia, você tem uma fundação mais profunda, 50, né? 60 metros. Nossa. O Piazza, eu acho que o ápice dele ali deu 38 metros. Mas né? é uma boa profundidade que dá uma boa garantia de estrutura. A gente tem acompanhado que Praia Grande tem com frequência nesses problemas estruturais. É difícil a gente pontuar porque não estou por dentro do projeto, exato. A gente não sabe. Né? O que eu posso falar é que a gente, né, a Engelife, o grupo, o Enge Plus também, a gente tem todo o cuidado, né, e a excelência em todos os pontos da obra e principalmente nos pontos mais críticos, né? A fundação é um ponto crítico, né, estrutural ali não dá para ter economia em hipótese alguma, né? Exato. Então isso é uma visão do grupo, parte de estrutura, de fundação, de projeto também como um todo, né? Não tem economia. E é interessante se você falou, até para a gente finalizar, e a Ailton vai me responder só essa, Ailton. Mas antes eu vou comentar, fundos de investimento apostam em valorização do real, ao contrário do que diz o presidente Lula. Eu quero que você comente mais. Eu estive visitando com a Virgínia agora o Mykonos, né? Praticamente está concluído, apenas a ocupação agora dos seus moradores, mas eu pude perceber que o processo construtivo muito bem colocado pelo Alexandre é fundamental. Eu entrei numa unidade, eu não me recordo agora se é 30º, 31º, que foi adquirido por um cliente, e ele está mudando lá, né? Inclusive, há uma ideia de uma piscina, me parece, numa área do apartamento, e eu virei de cara, né? Falei assim, Roberto, você como um arquiteto, especialista, foi dada toda uma estrutura, com segurança a pessoa pode fazer esse tipo de adaptação, porque a estrutura do prédio foi dimensionada até para uma carga maior, né, Alexandre? É bom as pessoas entenderem. Se adquirir um apartamento da Engelife, fique tranquilo, da Enge Plus, porque eles são dimensionados para uma carga, não somente aquela que está sendo do apartamento, mas o que vier pela frente. E tem o nosso corpo técnico, né? Qualquer dúvida que você tenha ali, eles vão poder
suprir, né? Dependendo do lugar e dependendo qual carga que você quer colocar, a gente está ali prontamente para... E até uma responsabilidade nossa também, prontamente, para poder sanar todas as dúvidas. Passa o contato da Angelife, porque tem várias pessoas aqui. A Marina não é daqui não, hein? A Marina é de Taubaté. Parabéns aí. Taubaté é Vale do Paraíba, né? Com certeza. Vale do Paraíba. Um abraço aí, pessoal do Vale do Paraíba. Do lado de Caçapava, São José dos Campos. Boa lembrança. São José dos Campos, Caçapava e Taubaté. Manda um abraço para o nosso querido doutor Luiz Henrique Guimarães Franco, né? Que tem lá, ele e a família, a propriedade naquela região lá. Foi até onde aquele helicóptero no final do ano caiu. Eu me esqueço agora o nome da região ali. Mas belíssima, por sinal. E um abração a vocês aí do Vale por mandar o recado para a gente aqui também, né? Mas, Alexandre, por gentileza, o contato da Angelife, construtora incorporadora, Perfeito. Tem esse projeto aí que está crescendo e as obras estão adiantadas. Nem a chuva para. Nem a chuva para. Ali, a gente, segunda a sábado, a obra a todo vapor. Bom, para os clientes que têm interesse, pode entrar no nosso site, www.engelifeconstrutora.com.br. Tem todas as informações lá do Piazza Torino. Do novo lançamento, ainda não, mas em breve terá. Né? Do Piazza você consegue entrar numa realidade aumentada, enfim, a gente tem lá, você consegue projetar o apartamento, flutuar pelo prédio, isso é interessante. E o nosso canal de WhatsApp, que você cai direto no nosso canal de vendas, né? Que é o 991519431. 991519431. Entra direto em contato com os nossos corretores, eles estão lá para sanar todas as dúvidas. Ana Lúcia, eu não sou corretora imobiliária, mas vou quebrar o seu galho. Ela está perguntando o seguinte, se a partir de R$50 mil já vale a entrada. Não sei, eu vou passar para o Alexandre que responde. Na Angelife, sim. Olha aí. Angelife, sim. Lá a Angelife como um todo, né, e eu falando do Piazza Torino, a gente tem uma parceria com a Caixa Econômica Federal. Então, o cliente que quiser adquirir uma unidade, ele tem duas possibilidades. Ou ele compra no tradicional, né, direto conosco, que aí ele tem a fase de obra para pagar 50% e os outros 50% ele dá nas chaves através de financiamento bancário ou quitação integral. Né? E com a parceria com a Caixa Econômica Federal, ele entra no crédito associativo, né? Que é o famoso apoio à produção. Então, ele compra a unidade agora, ele aprova o financiamento dele hoje, ele já assina com a Caixa, só que ele só entra na fase de amortização, ou seja, ele só começa a pagar esse financiamento quando o imóvel estiver pronto. Olha aí. Tá? Então, assim, a gente tem casos lá de cliente que deu 20 mil de entrada, 30 mil de entrada. A gente tem casos de cliente que não tinha entrada nenhuma e eu parcelei para ele em 30 vezes. Boa. Então, no fluxo de obra, ele paga a entrada e o financiamento dele, lá na frente, ele começa a entrar na fase de amortização, que, na maioria dos casos, é menor do que a parcela de o aluguel que ele paga hoje. E a taxa de juros da Caixa, se eu não estiver equivocado, é a melhor do mercado. Hoje é a melhor do mercado. No Piazza, o juros efetivo lá está dando 9,7, 9,8. Vai pegar maravilhoso. É o menor do mercado e vai... O menor do mercado. Aquela história... Compre na planta, né? Na planta é um ótimo negócio que vale para vocês. Essa parceria nossa com a Caixa, a gente teve muitas vendas nesse formato, porque o cliente consegue se planejar. Né? Então ele vai lá, aprova o financiamento dele, já assina com a Caixa e ele sabe qual parcela que ele vai pagar de financiamento na entrega do imóvel. Eu não vou sair daqui, né? Eu tenho que encerrar, mas o Tadeu está perguntando. Tadeu, eu já fiz essa colocação, tenho certeza que o Alexandre vai citar isso. Ele cita aqui, se der 2 ou 3 carros, vende os 2, 3 carros, o Alexandre vai falar, acho que ele vai concordar e vai te explicar. Pega esse valor e aí vai conversar com eles, porque não é mais fácil assim, Alexandre? Se o cliente chegar com um carro para dar comentada, o que eu peço para meus corretores instruir para o cliente, a gente vai pegar o carro e vai para o mercado. Sim. Ou seja, eu vou em lojas, amigos, parceiros, para poder estar oferecendo. É o mesmo caminho que o cliente pode fazer. A gente até prefere que fique com o cliente... Se ele vender para particular, ele vende melhor. Exatamente. Porque vai ter um valor maior na mão. A nossa ideia não é, de maneira alguma, depreciar o bem. Né? Exato, mas tentar colaborar com esse cliente. Vocês fazem a coisa comercial, né? Exatamente. Mas, olha, eu vou dizer para você, o Alexandre deu a letra aí. Se você comprar... se você entregar, vai ter que, porque eles não trabalham com o mercado de automóveis, passar esse carro para lojas. Agora, se você vender para o particular, às vezes, por exemplo, seu carro vale 80 mil, você consegue vender por 83, 84, 85. Olha, Edu, recentemente teve um cliente também que queria dar um carro como entrada. O que eu instruía os nossos corretores para passar para o cliente foi isso que ele fez. Fecha conosco a unidade, dá um ato simbólico, se eu não me engano ele deu R$10 mil, eu vou te dar 90 dias
para você vender seu carro. Perfeito. Então eu joguei a parcela que ele daria como ato para 90 dias. Falei, olha, tenta vender no particular, caso não consiga, aí você repassa para a loja. Então a gente ainda dá essa liberdade para o cliente poder sempre pegar o melhor valor, né? A nossa ideia, de fato, como você pontuou no início, é a gente lidar com sonhos, né? A gente sabe que a moradia no Brasil é um desejo, por ter né? essa visão, viu, então a gente tenta o máximo possível ser humano, tentar ajudar sempre o cliente. O que tiver alcance da Engelife, aí eu falo, né, na minha visão e na visão dos sócios, também de todos os sócios, meu, do Diogo, do Roberto, como um todo, é poder sempre trazer o melhor para o cliente. Né? Não vai perder o cliente a venda apenas por olhar para a construtora. Vai olhar para a construtora e vai olhar para o cliente. Exato. Boa, parabéns. Dificilmente a gente perde uma venda. Eu, particularmente, gosto de, em determinadas situações, até fazer a mesa com o cliente. Engajar, se engajar nas quando negociações. Tá mais, cara, vamos sentar lá, vamos ver que a gente vai conseguir encaixar algo, entendeu? Então vamos a gente tomar mais um café e fazer mais umas contas e a gente acha. Chega no denominador comum. Aí, Ailton, né? Isso que ele está falando, quando a gente fala em fundos de investimentos que apostam em valorização do real, tem que apostar mesmo, a gente tem muita coisa. Claro que são aqueles de médio e longo prazo, não é isso? É isso, a visão é de médio e longo prazo. Porque a perspectiva é que os juros dos Estados Unidos caiam. E o que acontece? Quando tem oferta de liquidez lá fora, quando sobra dinheiro lá fora, porque a inflação começa a ceder dos Estados Unidos, da União Europeia, da zona do euro, começa a sobrar dinheiro lá fora. Sim. Porque aí os juros caem, as pessoas não vão ficar aplicando nos títulos governamentais. Exato. Então, eles começam a procurar outros mercados para aplicar. E o Brasil tem perspectiva, ainda no caso do agronegócio. O agronegócio também, as perspectivas de safra são relativamente boas esse ano, quer dizer, vai entrar dinheiro das exportações. Então, o dinheiro de fora, de gente que vai aplicar no Brasil, por conta que os juros aqui cobrem o risco do país, né, que o Brasil geralmente é o que se paga lá fora dos Estados Unidos de juros, mais 5% de risco do risco país. Sim. Então, aqui está 10,5%, a Selic. Exato. Que é um dos investimentos mais básicos aqui do mercado. Sim. Quer dizer, tem dinheiro, liquidez lá fora. Enquanto você está falando, o Piazza Torino está atrás de você rolando aí. Ó. Então, quer dizer, o dinheiro tem muita perspectiva de entrar dinheiro de fora. Quando entra muito dinheiro de fora, o que você tem que fazer? Você tem que converter essas moedas, dólar, euro e tudo, em reais para aplicar aqui dentro. Exato. Então, você vai ter uma oferta maior de moeda de fora buscando reais. Então, a tendência do real é valorizar. Perfeito. Quando é o contrário, quando você tem venda de reais, gente querendo se livrar do real para comprar moeda de fora, aí você tem a desvalorização do real. Aí as cotações do dólar, do euro começam a subir muito. Perfeito. Que foi o que aconteceu, mas nos últimos dias, mais por conta de especulação, porque as falas não muito bem articuladas do presidente. E essa briga do presidente com o Banco Central não vai muito bem, não. E não é uma briga porque o Banco Central está no papel dele. A gente pode discutir a metodologia do Banco Central, mas a gente também tem que falar ao lado do governo, a desarticulação do governo. Essa desarticulação executivo, judiciário e legislativo, que hoje o Brasil é praticamente um parlamentarismo. É meio semipresidencialismo. Sou assim. Entendeu? Você tem um Lira e um Pacheco com poder, eles praticamente, uma fatia grossa, gorda lá do orçamento, está lá nas mãos deles. Só em cima. Ailton, obrigado mais uma vez. Olha, boa segunda-feira, boa semana, ótimo feriado. E ótimo feriado para todos também. Para todos nós, vamos nos falando, vamos observando os movimentos do mercado também. Volte sempre, você que ilustra sempre com muito brilhantismo, comentando qualquer assunto. Passou para Ailton, o Ailton comenta, ele que é consultor tributário. E quem precisar de um consultor tributário, entre em contato com você de que forma, Ailton? No DDD, no 13 99 713 1135, certo? Que também é o WhatsApp. E a página que a gente já está testando aí, que vamos logo lançar da nossa consultoria. Aí eu já divulgo aqui no próprio programa, aproveitando o espaço. Vamos lá. Vamos falar muito sobre isso aí. Como é que se fala? A própria publicidade aqui. Que exato. É importante o Ailton que, olha, Alexandre, o Ailton não tem um assunto que não comente, depois você vai procurar na leitura, na dinâmica,
está sempre em cima do fato. Deu para perceber. E com muita exatidão. Fico muito honrado e orgulhoso aqui de poder contar no Eu vou nosso fazer até quadro. uma brincadeira, se vocês me permitirem, Alexandre, também prazer para participar com você. Opa. Aprendi muito, a gente Você sempre veja aprende. que o Alexandre é um jovem empresário, mas com visão de futuro, né? Visão não de pensando apenas no presente. Isso é então, importante, que está eles- faltando muito no país. Nossa, o Brasil tem uma escassez enorme de quadros como esse, né? De Exato. pessoas que apostam no país, acreditam no país. Nada contra os que são mais idosos, não, pelo contrário, eles são importantes, vieram. Mas essa renovação, essa a transição, sucessão e essa transição transição é fundamental. necessária. Você veja que ele jogou bola, hein? Mas Ah. ele percebeu que no Brasil a bola não é tão bem, ele falou, é melhor deixar a bola para o divertimento e ir para a área empresarial. Com certeza, Tá. mas ele está indo bem, que ele está fazendo vários gols aí pela cidade, aí, com exato, as exato, obras aí na Baixada. Alexandre, obrigado. Sempre Obrigado, um orgulho também. Fazia tempo que o Alexandre não vinha, mas você veja, se eu ficar aqui, tem muita gente, mas é gostoso sentir que você tem interesse em adquirir e eles têm interesse em vender. Alexandre, sucesso para a Engelife, Parabéns. para você, para todo o teu grupo, todos os seus colaboradores, e que Piazza Torino seja apenas um marco e que por aí venham outros, né? E já estou até curioso com o nome do próximo aí, né? Porque são nomes sempre sugestivos. Esse spoiler eu vou dar. Palazzo di Napoli. Opa! Enquadrado no Tô programa moradinho. Minha Casa Minha Vida. É depois de Torino, né? Vamos lá, né? Nápoles é bom, bonito. Que também. beleza, né? Aí assim, nós vamos fazer a bota toda na cidade. né? Exato. É, Edu, que beleza. agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer. Prazer conhecê-lo, Ailton. Bom dia para todos, Virgínia, Edu. Isso, Muito vamos bom, lá. um bate-papo sempre muito produtivo aqui. Conselheiro João Alfredo 363 Piazza Torino, tá lá, né, à disposição, o feriadão tá aí amanhã. E depois o nome do outro, então, é? Palazzo di Napoli, na Conselheiro Rodrigues Alves Com Campos Melo. Campos Melo. Esse aí, em breve, Olha, Podemos- olha, 2 pontos muito bacanas da cidade que talvez muita gente não tivesse olhado para isso. E a cidade precisa crescer como um todo. Participação. Diga, Virginia. Cristiane Suade, parabéns. Cristiane Suade. Isso. Obrigado, Cristiane. é minha mãe, né? Opa, mamãe. a Mamãe mãe- sempre tem, né? Exato. Parabéns Então, pelo filho, dona Parabéns Cristiane. pelo filho, É, que- beijo para a senhora aí, uma ótima semana. Perdemos um jogador para a seleção brasileira, mas ganhamos um Exato, empresário. exato. Perdemos um craque no futebol e ganhamos um craque na vida empresarial. Obrigado pelas palavras. Mandar um beijo especial para minha mãe. É, e olha que a seleção está precisando tanto. O negócio está feio lá. Quem sabe, né, um engenheiro de obra. Bom, deixa para lá. Não, mas pelo menos nós aqui saímos no lucro, a região saiu no lucro. Obrigado. Ó, o jeito é o seguinte: o Dorival dizer que a bola é dele, aí ninguém deixa ele fora da rodinha. Gente, tchau. Até amanhã. Olha, o Dorival. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.